Essa poção é tão amarga. Estou tomando isso há anos. Por que ainda não consigo engravidar? Será que é culpa do general? Não é culpa sua. O general e a senhora não estão no palácio hoje. Não sei para onde foram. Senhora, mais notícias! Senhora, mais notícias! Alguém veio avisar que o general e a senhora foram para outra mansão hoje, para um menino recém-nascido dar um banquete. Esse bebê dizem que é filho da amante do general. O quê? Esse Roberto Costa ousou ter uma amante e até teve um filho. Que bebida! Não vou mais tomar. Rosa, traga minha lança. Pra que a lança? Acertar as contas com o Roberto. Olha só, que filho lindo! 10 anos esperando. A Casa Costa tem herdeiro! Parabéns pelo menino, general. Tem herdeiro. Parabéns, general. Obrigado. Saúde a todos. Vamos! General, a senhora não sabe disso, né? Hoje o senhor dá um banquete, e se a notícia chegar aos ouvidos dela, ela não vai causar problemas? Não importa. O herdeiro é o que importa. Mesmo que a Isabel cause confusão, não posso deixar a Casa Costa sem herdeiro. Filho, a culpa é sua por mimá-la tanto. Por isso ela é tão arrogante. Uma mulher que não teve filhos em 10 anos devia ter sido repudiada. Mãe, ela é filha do general do Norte. Foi graças à Casa Duarte que eu tenho a posição de hoje. Os homens adultos da Casa Duarte morreram na guerra. O palácio do general é só um esqueleto. Do que tem medo? Se ela ousar machucar nosso netinho, eu arranco a pele dela. A senhora pretende arrancar a pele de quem? Isabel, o que faz aqui? Isabel, a criança é inocente. Não leve a raiva nele. Sai. Isabel Duarte, uma galinha velha que não põe ovo há 10 anos e ainda vem causar confusão? Ajoelhe-se. Quando me implorou para casar com o seu filho, não tinha essa atitude. Vocês, mãe e filho, os votos feitos perante meu pai, vocês jogaram pro lixo? Isabel, lembro do meu voto. Não terei mais amantes. Só quero um filho. Por favor, me dê esse favor. Devagar, devagar. Veja como ele é manso. Chamado Gabriel Costa. Leve-o para criar. Será ótimo para cuidar de você. Não toque no meu filho! Senhora, não leve o Gabrielzinho. Ele é pequeno e precisa da mãe. Eu te imploro. Manu, levante. O chão é frio, cuide-se. Não. Se a senhora não aceitar, não me levanto. Isabel, se não, deixa Manu ir ao Palácio Costa. Ele é pequeno, precisa da mãe. Com que título ela vai ao Palácio Costa? De ama? Isabel, que coisas são essas? A Manu é a mãe do Gabrielzinho. Que tal? A Manu deu ao nosso primeiro neto. É uma grande mérito. Que tal torná-la co-esposa? Obrigada, sogra. Roberto Costa, é isso que você também pensa? Isabel, mesmo a Manu sendo esposa igual, ela não te superará. Você é a esposa principal. Seja compreensiva. Deixe a mãe ficar com o filho. Suas promessas valem cada vez menos. Acabou de dizer que não teria mais concubinas. E já quer torná-la esposa igual? Mano, levanta. Cuidado! Cuidado com o bebê! Irmã, como não pode ter filhos,
É natural que não compreenda o coração de uma mãe. Não sou uma mulher interesseira, nem quero roubar seu marido. É que não consigo me separar do meu filho. Não temos sangue em comum. Não nos chame de irmã. Se está ressentida, eu posso entender. Mas você não engravidou em 10 anos. Isso não pode deixar o marido sem herdeiros. Embora eu tenha tido um filho, não vou me dar o crédito. Só quero vê-lo crescer. Quando ele crescer, eu me retiro em silêncio. Por favor, entenda. Isabel, a Manu deu um herdeiro aos Costa. E você a humilha assim? Me enganei com você. Genro, minha senhora nunca a humilhou. Ela que provocou. Insolente! Quando falamos, uma escrava não fala. Levem-na. 20 golpes. Sim. Quem ousa? Isabel, você é mulher e andar com armas é indecente. Filho, tire a arma dela. Leve-a para dar uma lição. O pé que pisa o calcanhar. Por isso ousou ter uma amante. Tem a sua mãe te apoiando. Como ousa apontar uma arma para uma senhora? Que senhora o quê? Você, marido. O que você quer, sua fera? Senhora, deixe-me falar. Qual homem não tem concubinas? Você não pode ter filhos e ainda não deixa as outras entrarem. Passou dos limites. Isso mesmo! Isso! Roberto Costa, você também pensa assim? Isabel, pare de ser teimosa. Porque por causa de um detalhe afetar nosso amor. Pra você, isso é um detalhe? Além de você, só fui com a Manu. Na capital imperial, não há homem tão bom quanto eu. Se contente. Papai! Marido! Papai! Marido! Papai! Marido! Marido! Marido, que coração frio. Te acompanhei por 10 anos e te dei uma filha. Agora quer trazer a Manuela e me esquece? 10 anos? Roberto Costa, você não disse que ela era sua prima? Como há 10 anos já estava com você e te deu uma filha? Marido, não pode ter favoritismo. Me leve para casa. Eu com certeza te darei um filho. Sim, marido. Leve-nos para a casa também. Você não disse que ela era irmã do seu irmão caído? Que ia cuidar dela? Como cuidou até a cama? E ela? Ela é a viúva do seu colega. Seu desgraçado. Você não é humano. Isabel, me deixe explicar. Você, sua desgraçada, como ousa me bater na frente de todos? Quer ver? Eu te repudio. Escute bem. Hoje, vou trazê-las para casa. Seja como for, você vai ter que aceitar. General, devia ter feito isso antes. A senhora é tão irracional, não a mima. Isso mesmo! Não a mima! Devia ter feito isso antes. Olha como ela se comporta. É uma vergonha! Sendo assim, vamos nos separar. Você, o que disse? Separar? Como é possível? Não precisa chegar a isso. O documento de divórcio já está pronto. Basta assinar. Isabel Duarte, você enlouqueceu? Você é estéril. Toda a capital sabe disso. Além de mim, quem mais vai querer você? Não é da sua conta. Isabel, tão cruel assim? Não liga para 10 anos de casados? É isso que chama de 10 anos de casados? Que piada. Sempre fui enganada. Hoje vi o seu verdadeiro rosto. Isabel. Sua desgraçada. Solta o meu filho! Se gritar mais, eu acabo com ele. Uma adaga de Roberto defesa. Costa! Se Não for um me homem, poupe. assine o divórcio. A partir de hoje, acabou tudo. Não somos mais casados. Quem você casar, quantas concubinas tiver, ninguém vai te impedir. General, sua culpa. Divórcio. Não vou reclamar. Não tenho o que lamentar. Divórcio! Então divorce-se. Isso. Já não dava mais pra conviver. Seja o frio. Querido, Gabrielzinho não aguenta. O horário passa.
Querido. Que seja. Isabel. Eu sei. É só um momento de loucura. Ainda não aceita. Tudo bem. Espero o dia em que mudar de ideia. Sem o apoio da família e sem poder ter filhos, em poucos dias você vai perceber que sem mim será difícil. Me dê isso, Rosa. Registrei no tribunal. Sim, senhorita. Suma. Que azar. Velha maldita, te suportei por muito tempo. Se continuar, juro que agora te mato. Eu. Príncipe, por que você contou hoje que o general Costa daria um banquete à senhora general? E ainda arrumou todas as amantes dele? O que acha? Eu não sei dizer. Sem provocá-la, ela não aceitaria o divórcio. Ficar com um homem falso por tantos anos não cansa? Mas a senhora general não tem filhos e não deixa o marido ter concubinas. Sem o general Costa. Quem a quer? Quem a quer? Eu a quero. Oh, senhora. Volteu. Tirem o letreiro. Hã? Ah, o quê? Se mandou, então tire. De quem você é servo? Mas o genro... Não há mais genro. Ele morreu. O quê? Estão todos aqui? Sim, senhorita. Todos. Pessoal, sobre o general Costa e o nosso divórcio, acho que já devem saber. Agora, todos os meus bens não têm mais a ver com Roberto Costa. Avisem as lojas que de hoje em diante, ele e a família Costa não terão mais suprimentos. Além disso, mandem recolher as coisas dele e da matriarca Costa. Todos os objetos, embalem tudo, junto com o letreiro, e levem à residência Costa Sul. Senhorita. Aqui é o Palácio da Fronteira. Por regras, devia voltar ao Palácio do General. Eu nem sabia quando este lugar virou o Palácio da Fronteira. Este lugar foi o meu pai, há 10 anos, que me deu como dote. Como, depois de 10 anos, virou propriedade do Roberto Costa? João, quantos anos você tem? Senhorita. Tenho 42 anos. Trabalho aqui há 20 anos. Vim com a senhorita como dote. Quanto esquecimento. Achei que fosse de 70 ou 80. Bom, comecem a agir logo, antes do anoitecer. Embalem tudo o que será removido. Resolvam logo. Quem quiser seguir o general Costa, vá em frente. Sim. Senhorita. O que houve com o João? Será que já envelheceu? Até a própria senhora ele não reconhece. Não precisa mais ficar. Ei, isso e isso. Empacotem tudo. Ah, cuidado, não quebrem. Cheguem! Andem! Administrador, isso é da senhorita. Não podem levar. Eu mandei, então empacotem. A senhorita só faz pose para assustar o general. Acha que os dois se separaram de vez? Eu te aviso, se irritar o general, vai se ver comigo. Eu não ligo se é o general ou não. Eu sirvo a senhorita e a defendo. Essas coisas não podem ser levadas. Laura, você quer me desrespeitar? Acha que não te expulso daqui? Que direito tem de me expulsar? Minha única senhora é a senhorita. Não quer a boa, vai pegar a má, né? Pare! Senhorita, o que faz aqui? O segundo administrador não me obedece. Vou dar uma lição nele. Senhorita, eu não desobedeci. Essas coisas não são do general. Mas o administrador mandou empacotar. Eu não concordei e fui discutir. Cale a boca!
São coisas do general. Empacote logo. O general e a senhorita têm 10 anos de amor. São muito unidos. Não venha causar intriga. João, você tá me ignorando por completo? Senhorita, só estou pensando em você. Você não tem filhos, nem família. Pode viver sem o general? Melhor acalmar a cabeça e ceder ao general. Assim, tudo passa. Já que gosta tanto do Roberto Costa, vá viver com ele. Laura! Sim. A partir de agora, você é o administrador. Inventário os bens de valor. Nada pode sair. Sim. Não, seu ingrato! Fora! Senhorita, isso. Vai se arrepender. Se falar mais, vai ser morto. Tá bom, vocês me aguardem. Me aguardem. Me aguardem. General, finalmente voltou. Olhe só. Isabel Duarte, o que está fazendo? Isabel Duarte, o que está fazendo? Minha senhora, não quer mais te ver. É melhor separar tudo logo. Sua serva, quanta ousadia. Se cair nas minhas mãos, arranco a sua pele. Filho, pra que falar com essa serva? Rápido, abre a mala. Não deixe essa víbora roubar nossas coisas valiosas. Elas são nossas, são da família Costa. Mãe, deixa. Já fomos casados. Considere como compensação. Marido, como pode ser? O Gabrielzinho é pequeno. Precisamos de muito dinheiro. Tudo isso no futuro será dele. Como vai deixar uma estranha levar? Sim, marido. Em poucos anos a Juliana vai ser casada. Precisamos de dote. Marido, não pode só pensar nas minhas irmãs. E ignorar nossos filhos. Tá bom. Abra. General, isso. Sua escória. Meu comando não vale mais nada? General, isso. Deixa comigo. Filho, olha! Ela até rouba minhas roupas. E as suas? Não os deixe irem. Chame os guardas. Chame os guardas! Estranho. A Isabel despreza o dinheiro. Como ela quer isso? Placa! Você até tirou a placa! Isabel Duarte! Isabel Duarte! Quer levar até a placa? Isabel, quer levar minhas roupas? E também a placa do Palácio Costa. Que foi? Quer ter lembranças minhas? Lembranças? Quando sua mãe te pariu, cortou o cérebro como o cordão, só sobraram as cascas para se exibir. Isabel Duarte, você é tão vulgar. Escute bem, se for embora, a posição de esposa pode não ser garantida. Quem disse que vou embora? Isso, muito bem. Isabel, eu sabia que não me deixaria. Quem vai embora é você, sua mãe e essas suas amantes. Você, guardas, expulsem todos eles. E essas tralhas das malas, joguem tudo fora. Não sujem meu lugar. O quê? Vai me expulsar? Quando passarem por aqui, deem um desvio. Senão, toda vez que me vejam, eu vou bater em vocês. Isabel Duarte, minha paciência tem limite. Sua víbora! Este é o Palácio da Fronteira. Não vai deixar uma víbora como você tomar conta. Isso mesmo. Senhora, esta é a minha dota. Há 10 anos, seu filho era um mero capitão. Ele teria dinheiro para esta mansão? Usurparam o ninho por tanto tempo, que já se acham donos da casa? Não é só a casa, minhas joias e minhas riquezas. Você roubou tudo. Você não tem vergonha na cara? 10 anos de casados. Tudo que vocês dois usam. O que eu não comprei? O salário do seu filho não foi para manter a amante? Então essa família toda vive na mão da mulher. A culpa não é da senhorita Isabel. A casa é dela. Mereceram ser expulsos. Eu sabia. Quando ela perde as esperanças, é a mais decidida. Príncipe, quer mesmo casar com a senhorita Isabel? Mas todo mundo na capital imperial sabe que ela é uma tigresa. E daí ser tigresa? Eu gosto de tigresas. Vamos, me leve ao palácio.
O que vai fazer no palácio? Pedir ao imperador o casamento. Vão logo. Querem que chame os guardas? Mãe. Vamos embora. Por quê? Não vou dar o que ela quer. Se isso virar escândalo, os conselheiros podem me denunciar na corte. Calma, mãe. Tá bom. Vamos. O que estão olhando? Nunca viram uma briga? Rosa, prepare presentes. Vá visitar os antigos amigos do meu falecido pai, sobretudo o tio André do Tribunal Real. Contém sobre a amante do Roberto Costa e sobre o nosso divórcio. Senhorita, o que pretende? Vou denunciá-lo. Quem chegou atrasado? Eu, Roberto Costa. Cheguei atrasado. Perdão, majestade. O general Costa sempre é pontual. O que houve hoje? E tão desarrumado? Antes morava perto. Tinha muitos servos. Agora moro longe. E sem ninguém para me servir. Majestade, quero acusar o general Costa. É um homem sem escrúpulos. Mantém 5 amantes em segredo e tem filhos ilegítimos. E ainda se divorciou da esposa. Isso é uma vergonha. Não merece o cargo. Majestade, o senhor André tem razão. A esposa do general Costa é a filha legítima do general do Norte. Todos os homens da Casa Duarte caíram em batalha. E agora, a filha legítima da Casa Duarte é tão maltratada. Os espíritos de seu pai e irmãos como descansarão? Faça justiça pela senhorita Isabel, majestade. Majestade, sou inocente. Não quis o divórcio. Foi a Isabel. Ela não tem paciência. O general Costa está enganado. Você sempre disse ao público que a senhorita Isabel era sua única esposa. Até enganou Vossa Majestade, que achou que era um homem leal. Há muitos anos, você já mantinha várias amantes e teve filhos. General Costa, isso é traição ao imperador. Majestade, não escondi de propósito. Eu tive medo de confusão. Ela ia fazer escândalo. Por isso não contei. Além disso, a Isabel é estéril. Eu só queria um filho. Majestade, o general Costa, nesses anos, dormiu fora todo dia e mentiu que dormia no acampamento. Na verdade, o traía escondido. Se você nunca dormia em casa, como ela teria filhos? Acho que o general Costa fez de propósito. Então é isso. Roberto Costa, seu canalha, além de maltratar sua esposa, ainda a difama dizendo que ela é doente. Você não tem coração? Isso mesmo. Adultery já é um absurdo. E ainda fez festa pro filho da amante. Todo mundo sabe. Que escândalo. Punam-no, majestade. Sem vergonha. Queria te chutar até a morte. Punam-no. Que absurdo. Que bom. Esses xingadores finalmente mudaram de alvo e não me xingam mais. Roberto Costa! Ao dispor. Você é um homem sem escrúpulos e de atos indecentes. A partir de hoje, é rebaixado a cavaleiro. Melhore seus costumes. Obrigado, majestade. Alteza! Alteza, espere! O que foi? Príncipe, eu e o senhor não temos rancor. Por que hoje me atacou tanto? Investigou a minha vida privada? Bom, logo vai saber. Senhorita! Por que a pressa? Alguém causou confusão? Não. É um decreto. Decreto? Que decreto?
Para o General Costa? Para a residência Costa Sul? É o senhor Felício de Vossa Majestade. Vem em pessoa. Exigiu que a senhorita o receba. Ah. Senhor Felício. Senhorita Isabel, quanto tempo? Quanto tempo? Que decreto traz Vossa Majestade? Parabéns, senhorita Isabel. Uma grande notícia. Receba o decreto. Por ordem do imperador. Decreto. Sabemos que o falecido general do norte, o general Duarte, tem a filha Isabel, de belo porte e coragem, uma verdadeira heroína. A rainha mãe e eu, ao saber, ficamos felizes. Chegou a hora de casar, e devemos escolher uma boa moça. Seguindo a vontade divina, decreto que Isabel se case com Príncipe César, como princesa consorte. Que os dois se unam, se respeitem e sejam abençoados. Cumpra-se. Eu casar com o Príncipe César? Senhor Felício, houve um engano? Como a Casa Imperial erra? Senhorita Isabel, receba o decreto. No dia do casamento, será nomeada princesa consorte e registrada no livro genealógico real. Seja direto. Me fale a verdade. O príncipe César ofendeu Vossa Majestade? Ele está zombando dele? Não brinque, senhorita Isabel. O príncipe e Vossa Majestade são irmãos de sangue. A relação é ótima. Me dar em casamento. Isso faz sentido? Senhorita Isabel, sua sorte ainda vem. Senhorita, é uma grande alegria. O Costa e a mãe se acham superiores. Diziam que a senhorita não vive sem a casa Costa. Agora a senhorita é a futura princesa consorte. Vão morrer de susto. Estranho. Muito estranho. O príncipe César é o filho mais velho da rainha mãe. Se não fosse por ter a perna paralisada e andar mal, é bem provável que o trono fosse seu. Mesmo assim, ele é muito elegante e muito capaz. E eu sou estéril. E acabei de me divorciar. Não faz sentido me casarem com ele. Será que o príncipe César pediu sua mão? Ah, como seria possível? Senhorita, o príncipe César chegou. Rápido, mais rápido! Continue, coloque aí! O resto, apresse-se. Com cuidado, não quebrem! Alteza. O que é isso? Recebeu a ordem imperial. Vim trazer os presentes. Nossa! Quantos presentes são? Senhorita Isabel, aqui está a lista. São 120 caixas. Veja, por favor. Isa, irmãzinha, não vai me convidar para entrar? Por aqui. Ele anda devagar. Não parece ter problema na perna. Bem. Vossa Alteza Príncipe César, sobre mim. Deve ter ouvido falar, não é? Nós. Talvez não sejamos compatíveis. Isa, irmãzinha, acha que não te mereço? Príncipe, entendeu mal. Sou eu que não te mereço. Sou estéril e recém-divorciada. Não mereço ser princesa consorte. É uma desonra. Reconsidere, Alteza. Sempre ouvi que a irmãzinha Isa é uma heroína e não perde para os homens.
Por que se importa com o que os outros pensam? E da esterilidade? Então não teremos filhos. Divórcio? Escolheu o homem errado. Não é culpa sua. Ou será que a irmãzinha Isa me despreza por andar mal? Não, não. Príncipe, entendeu mal. Então você aceita? Ótimo. Casar com a irmãzinha Isa me deixa feliz. Em 18 do próximo mês é o nosso casamento. Virei buscar a irmãzinha Isa. O vestido é do ateliê real. Não se preocupe. Ah, o príncipe César quase tem 30 e não tem mulheres. Dizem que é impotente. Será que é verdade? Continuar. Isabel Duarte, venha cá agora. Você é uma desgraçada. Você fez meu filho ser rebaixado. Não tem coragem de me enfrentar, é? Venham todos ver isso. Essa Isabel Duarte, casada há 10 anos e não tem filhos, e ainda vem com a cara de pau, fazendo meu filho ser rebaixado. Essa víbora deve ser fulminada, não é? Não acham? Senhorita, finalmente chegou. A matriarca Costa não quer sair da nossa porta. O que foi? Está contra Vossa Majestade? Quando eu disse isso? O rebaixamento do seu filho foi ordem de Vossa Majestade, fazendo escândalo aqui, falando por beatas, para reclamar da Majestade. Você, não fale besteira! Foi você que enganou todos, fazendo eles perderem o juízo e te defenderem. Eu te digo, sem meu filho, você é um lixo rejeitado. Insolente! Minha senhorita é a futura princesa consorte. Não a ofenda. Ora, futura princesa consorte? O príncipe César é cego para querer uma galinha estéril. Futura princesa consorte? Eu sou a rainha mãe. Já vi que impede o xingamento, mas não que impede a morte. Ousa se passar pela rainha-mãe? Quantas cabeças você tem pra perder? Rosa! Sim! Ai! Me agridem! A nora bateu na sogra! Não há justiça! Não há lei! Não acham? Mãe! Ai! Mãe! Ela me agrediu! Isabel Duarte, o divórcio foi por lembrar do nosso amor, para poupar sua honra, para você refletir e aprender a ser uma boa esposa. E você não mudou, piorou. E ainda bate na sogra. Que grande decepção. Você deve ter bebido demais e perdeu o juízo. Se não refletir direito, esqueça de voltar. Filho, uma sem modos e sem decência. Por que voltar em 18 do mês que vem? Caso com Manuela e Lúcia. Uma esposa, outra concubina. Que ela se arrependa. Ouviu? Em 18 do mês que vem é o seu prazo final. Se quiser voltar depois, será só concubina. Que coincidência. Que coincidência? Em 18 do mês que vem, também me caso. 18 do mês que vem, também me caso. Mulheres são complicadas. Agora não quer ceder. E insiste em esperar o 18 para casar comigo. Tá bom, vou dar um banquete para casar com as duas. Quem disse que vou casar com você? Se não vai casar comigo, com quem vai casar? O imperador já noivou a minha senhorita com o príncipe César. O dia 18 do mês que vem. É o casamento da senhorita com o príncipe. O que disse? Que nojo! Uma lixo rejeitada. Quer casar com o príncipe? Continue sonhando. O príncipe César é tão nobre. Casaria com uma rejeitada? Que piada! Que piada! Isabel, se quer me enganar com outro homem, não use o príncipe César. Se ele souber, vai se dar mal. O príncipe já mandou o dote. Ele trata a senhorita muito bem. Te provocar? Não se iluda tanto. Usar seus pertences como dote? Não tem vergonha? Se ela casar com o príncipe, eu corto a minha cabeça para ela chutar.
Então eu espero. Se na hora não me trouxer a cabeça, você é um covarde. Isabel, o seu gênio eu te mimava demais. Hoje, vou te dar uma boa lição. Você luta tão bem. Faz tempo. Tô meio enferrujada. Mas pra lidar com um inútil, é o bastante. Você. Filho! Base insegura, passos fracos. Roberto Costa, você se cedeu e ficou fraco. Nem me consegue vencer e quer liderar tropas? Hoje eu bebi demais. Não mostrei meu verdadeiro poder. Senão uma mulher como você nunca me venceria. Mãe, vamos. Ignora essa desgraçada. Vamos. Que inútil. Na época, eu fui cega para me interessar por ele. Tome, mãe. Como vou querer chá agora? César, há muitas moças boas. Por que tem que ser a Isabel Duarte? Ela nem pode ter filhos. E o palácio do príncipe César não ficará sem herdeiros? Mãe, só amo ela. Só me caso com ela. Eu não concordo. Se a senhora não concordar, prefiro viver sozinho. Você pode casar com ela, mas vou escolher para você algumas que tenham filhos para trazerem junto. Não posso deixar você sem herdeiros. Não, só quero ela. Mãe, quer que eu siga os passos de Roberto Costa? César, somos a Casa Imperial. Não nos importamos com o divórcio e a infertilidade dela. Com que direito ela faz exigências? Ainda nem casaram e já te controla? Você não a mima tanto. Mãe, você sabe como sou teimoso. Não me force. Tudo bem. Mande-a ao palácio amanhã. Essa garota não a vejo há anos. Quero conversar com ela. Mãe. Acha que vou devorá-la? A noiva, mesmo feia, tem que conhecer os sogros. Por acaso quer que eu e ela nunca nos falemos? Tá. Então vou avisá-la. Com uma condição. Não a maltrate. Ai, que dor! Quer roubar? Quer trair? Vou te dar uma surra. Piedade, senhorita! Só segui as ordens da senhora Costa. Eu não tive escolha, senhorita! Antes, naquela casa, você ajudava aquela bruxa a me maltratar. Quando dei um jeito nela, esqueci de dar um jeito em você. Você é tão cruel e feroz. Não tem medo que o príncipe César se assuste e fuja? E daí se ele vê? Eu só estou resolvendo os assuntos do Palácio Costa. Isso não é da conta dele. Chega. Guardas, levem ela daqui. Sim. Príncipe, olhe pra ela! Ela é uma fera! Se casar com uma mulher assim, nunca terá paz! Príncipe! Como vocês entraram? Senhorita Isabel, eu pulei o muro e abri a porta pro príncipe. Esses inúteis daqui nem perceberam.
Príncipe, você acabou de ver como eu dou lição aos servos. Eu sempre sou assim. Se acha que não me suporta, ainda dá para cancelar o noivado. Quando eu disse que ia cancelar, a sua mão deve ter doído. Foi o Roberto e a mãe dele que mandaram te maltratar? Nem tanto. A velha descontou a raiva, achando que fui eu que fez o filho perder o cargo. Parece que eles ainda não me respeitam. Ousam maltratar a minha princesa consorte. É só uma ignorante do interior. Com esse jeito, não merece a riqueza. Se ela não tivesse se metido, as coisas não teriam chegado a este ponto. Isa, você não ainda pensa nele, né? Por que eu pensaria nele? É só lixo. Uma coisa suja. Quem quiser, pegue. Continua tão espontânea como na infância. Sobre a infância, na verdade, nem me lembro. Eu me lembro, e isso basta. Quando era pequena, você adorava me seguir e disse que casaria comigo. Que pena que depois você e o general Duarte foram à fronteira e ao voltar à capital, casou com outro. Não me lembro. Socorro! Por que ele me olha com essa tristeza? Como se eu fosse uma vilã. Amanhã, a rainha mãe te chamará ao palácio. Será que ela quer me dar uma lição? Isa, não importa o que ela diga. Eu já decidi me casar com você. Se ela disser algo desagradável, não ligue para o que ela diz. Não leve a sério. O noivado não tem mesmo como voltar atrás? Isa, sou um homem tradicional. O noivado está feito. Não me arrependo. A menos que me despreze por minha doença. Se for mesmo assim, não vou mais te atrasar. Ai, um homem como eu. Quem iria querer? No máximo, vou morrer sozinho. Sem ninguém. Claro que não. O seu rosto e talento são perfeitos. Moças na capital que o amam são muitas. Você também? Bem... Isa, você me despreza mesmo. Então qual o sentido de viver? Não, não. Eu me caso com o príncipe. Sobre a rainha mãe, eu tenho um plano. Deixa comigo. Isa, eu sabia que você era melhor. Porque sinto que ele me enganou. Saudações, rainha mãe. Saúde e paz. À vontade. Sente-se. Vossa Alteza, já faz mais de 10 anos que não a vejo. Como é que não mudou nem um pouco? Até parece mais elegante que antes. Não ache que com elogios eu vou te aceitar. Para ser sincera, mesmo que o príncipe César peça um decreto, eu não permitirei o casamento. A rainha-mãe não acha que eu quero casar com um príncipe? Eu acabei de me divorciar. Um casamento assim vai causar fofocas. Isso me causa muita pressão. Você não quer mesmo? Não é isso. Apesar da pressão, pensei bem e decidi encarar. Rainha-mãe, sabe por quê? Por quê? É claro que é por Vossa Alteza. Eu? Sim. Quando eu era pequena, eu brincava muito no palácio. Você não só não me puniu, como me deu doces. Na época, eu já sabia que você era a pessoa mais gentil e doce. Por mim, claro que gosto de você. Se os outros soubessem sobre este casamento, com certeza te elogiariam por ser tão compreensiva e gentil com a filha de um ministro leal. Faz sentido. Se fosse outra pessoa, não seria tão compreensiva. É claro.
A minha ex-sogra, por exemplo, só falava do nosso divórcio para me humilhar. Ter uma boa sogra como Vossa Alteza é uma grande bênção para a Casa Duarte. O seu casamento, claro que não vou impedir. Mas sobre os herdeiros, sobre isso, sua saúde, foi consultar um médico? Já fui. Estou muito saudável, mas não sei o que pode estar errado. Façamos assim. Case-se com o príncipe César. Se não tiver filhos, então vou arrumar 2 concubinas. O que acha? Eu concordo. Você concordou? Não está brava? Não vai brigar? Não vai? Nem. Como mãe, a rainha mãe ama seu filho e quer que ele tenha herdeiros. É compreensível. Como esposa principal, se não posso ter filhos, devo pensar no meu marido. Você é muito mais compreensiva do que pensei. Bom, é uma boa moça. Uma boa moça mesmo. Eu não concordo. César, não estava de serviço? Não vai ao Tribunal Supremo e veio me ver? Tem medo que eu coma sua esposa? Mãe, não quero concubinas. A Isa já concordou. Não importa. Isa, vem comigo. Preciso falar com você. Mãe, nós nos retiramos. Rainha mãe, me retiro. Pode ir. Príncipe, o que foi? Quando a rainha mãe falou, por que não recusou? Só prometi ao príncipe convencer a rainha mãe a nos casar. Ela mal concordou. Quanto às concubinas, não faz mal. Por Roberto ter uma amante, você se enfurece. Mas se eu tiver outras mulheres, não liga. Isa, será que eu não sou tão importante assim? Não quis dizer isso. Isa, estou triste. Embora diga que quer casar comigo, no fundo você não quer, né? Se não, por que comigo e Roberto não me comporto igual? O príncipe quer que eu brigue com ele? Vocês homens não gostam de ter várias mulheres? O Roberto até disse que eu era a única, mas no fim reclamou de mim ser rigorosa e até me culpou. Eu não sou como ele, Isa. Sem você, não me caso. Se não, por todos esses anos, por que eu estaria sozinho? Príncipe, eu só penso que, sendo um príncipe e tão bom, não posso, por minha causa, impedir que tenha herdeiros. Isa, só quero você. Deixe o ódio. Não quero mais nada. Para ir mais longe. Eu vou para casa recolher as roupas. Está no caminho errado. Eu sei. Isa, não tenho pressa. Temos tempo. As roupas de inverno da fronteira norte já estão prontas? Fique tranquila, senhorita. As 5.000 peças já estão prontas. Serão enviadas em lotes. Este ano fez frio mais cedo. Diga aos carregadores para se apressarem. Sim. Que velha sem noção. Comprou tantas roupas de inverno e não quer pagar? Devolva isso. Que barulho é esse? Parece que tem uma briga lá fora. Eu já te falei. Na residência Duarte, alguém vai te pagar. Não é que não vou pagar, só vou comprar a crédito. Não. Se todos fossem como você, dizendo qualquer nome e levando as coisas, onde vamos cobrar?
Sou a mãe do General Costa. Acha que quero seu dinheiro? Se não fosse o frio repentino, achas que eu queria essas roupas velhas? Não! Me devolva isso! Devolva! Que barulho é esse? Me dá isso! Gerente, finalmente chegou. Essa velha pegou roupas da nossa loja e não quer pagar. Não sai de jeito nenhum. Olha só, a víbora também está aqui. Culpa sua. Me fez passar vergonha lá fora. Pague logo a minha conta. Senhorita, será que ela é a sua ex-sogra? É ela. Isabel Duarte, essa loja também é sua? Que ótimo! Peguem as roupas do meu tamanho, selecionem e levem à minha casa. E as do meu filho. Se atrasarem o meu inverno, eu te arranco a pele. Quem era que estava fazendo palhaçada? Então é você, velha sem vergonha. O que foi? Está tão pobre que não tem o que comer? Ou nasceu com a boca de mendiga, pedindo esmola para todo mundo? Isabel Duarte, sou sua sogra. Como ousa me xingar? Não só te xingo, como quero te bater. Se atrever a me tocar, vou denunciar ao imperador. E vai se ver comigo. Senhorita, logo vai se casar com Vossa Alteza Príncipe César. Se isso chegar ao palácio, vai ser ruim para a senhorita. Quem disse que vou agir sozinha? Vai para a administração central. Diga a eles que a mãe do General Costa está causando confusão aqui e roubou sem pagar. Certo. Você, ingrata! Como ousa prender sua sogra? Não deixarei meu filho casar com você. Velha maldita. Fez um escândalo aqui e quer ir embora? Não será tão fácil. Vem, traga uma corda e amarre ela. Isabel, me solta! Me solta! Me solta agora! Isabel! Você é um monstro. Como eu não percebi antes que você é tão cruel. Antes, pela paz da família, eu aguentava tudo. Mas pensando bem, que porra de paciência. Aguentar tanto deixou essa velha passar dos limites. Senhorita trouxe os guardas. Quem chamou os guardas? Senhores, fui eu que chamei. A senhora Costa veio roubar na minha loja e o meu empregado a pegou. Eu nem queria causar um escândalo, mas ela não só não pagou, como ainda se achou, dizendo ser a mãe do General Costa. Eu não. O imperador já decretou a demissão do Roberto Costa. E ela ainda ousa enganar e abusar do título. É um grande desrespeito. Fique tranquila, dona Isabel. Não toleraremos esse comportamento. Vamos levá-la agora e dar 20 bastonadas para ela aprender a lição. Obrigada. Levem-na, sim. Ande. Me soltem! Meu filho não vai perdoar vocês! Me soltem! Que dor! Mãe, o que houve? Filho! A maldita da Isabel Duarte mandou me prender e me fez apertar 20 bastonadas. Meu traseiro tá todo esmagado. Chame o médico para me ver. Chame o médico agora. Certo. Vocês são todos mortos? Minha mãe tá sofrendo tanto. E não vão chamar o médico? Senhor, na conta da casa não tem um tostão. Não temos como pagar. Então peça a Manu. Dona Manuela não quer dar. Vão trazê-la aqui. Não precisa.
Manu, meu salário. Não te dei tudo. Traga dinheiro para tratar a mãe. Não dei 20 a ela hoje cedo? Não usou? Mãe, e o dinheiro? Não lembro onde guardei. Mande ela dar mais um pouco. E pronto. Eu também não lembro onde deixei. Se não, que a senhora aguente firme. Você, sua víbora! Você! Como ousa me responder? Quer apostar que ele vai te repudiar? Querido, seu salário é tão pouco. Criar um filho custa muito. E os gastos com os servos são muito altos. Não dá para cobrir as contas. Mãe, não faça birra. E o dinheiro? Toma! Senhor, acabou o arroz e o trigo. Então vá comprar logo. Espera, não! Não pode usar o meu dinheiro. A Manu que paga. Não tenho. Eu. Dez anos de salário dele. Te dei tudo. E ainda tem a cara de pau de reclamar. Tem razão. Manu, cadê o dinheiro de antes? Ah, é. Vocês dois se uniram pra me maltratar, né? O máximo é eu ir embora e vou levar o nosso filho, cada um por si. Manu! Não vá atrás da Manuela. Uma amante se achando a dona daqui. A Isabel é melhor. Não me dava trabalho. Não vá atrás daquela Isabel Duarte. Foi ela que me deixou assim. Mãe, a Isabel odeia por amor. Está brava com a gente. Pense, ela me amava tanto. Saber que tenho outra mulher, ela não aceitaria. Não aceitar é compreensível. Mãe, não se esqueça. Nesses 10 anos, a Isabel não nos fez gastar um centavo. Seus gastos, o que não era o melhor. É verdade. Deixa pra lá. Se ela se ajoelhar e me pedir perdão, eu não vou guardar rancor e deixo vocês voltarem. Que generosa. Vou lá acalmar ela. Volte logo. Minha mádega dói. Príncipe, o que faz aqui? Trouxe as costureiras da corte para tirar suas medidas e fazer o vestido de noiva. Certo, então deixe-as entrar. Senhorita! 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 Mais notícias! O Roberto Costa veio te procurar de novo. Por que ele voltou? Disse que trouxe seu favorito. Pão. Certo.
Vou falar com ele. Isa. Príncipe, espere aqui um pouco. Se eu não matá-lo hoje, não sou uma Duarte. Isabel, finalmente você saiu. Eu sabia que não me ignoraria. Olha, trouxe teu pão. Fiquei na fila muito tempo para comprar. Pão. Da sua loja favorita da esquina. Antes, sempre que te comprava, ficava super feliz. Vem. Isabel, ficou emocionada, né? Você pode ser rebelde, mas seu marido é um homem. Como eu ia brigar com uma mulherzinha? Seu cara descarado. Eu mandei você sumir e você nem escutou nada. Pão? Acha que eu tô morrendo de fome? Que eu vou me contentar com um pão? Quer ser iludido? Quer me assombrar? Hoje vou te mostrar o que é a vida. Príncipe! Quer mesmo casar com a senhorita Isabel? Pense bem! Sua víbora! Como pôde me bater tão forte? Foi só um tapa. Se voltar, eu te castro. Casar com você já é uma bênção. Sua tigresa. Sem mim, quem quer você? Isa. Isa. Sua mão dói? Batendo com tanta força, deve ter doído, né? Príncipe César? Príncipe? O que faz aqui? Senhor Costa, eu que devia perguntar isso. Isa é a minha futura princesa consorte. Você, um ex-marido sem status, perseguindo-a. Será que não me respeita? O que disse? Futura princesa consorte? Príncipe, está brincando. O príncipe e o Sr. Costa não são tão íntimos para brincar assim. Príncipe, o que está pensando? O senhor é um príncipe. Qualquer mulher que o senhor quiser, além disso, Isabel já foi minha esposa. Como ela pode se casar com o senhor? Eu não concordo. Sr. Costa, Isa já se divorciou de você. Não tem nem 0,05 real de relação. Quero casar com a mulher que amo. Por que eu precisaria da sua permissão? Príncipe, o senhor está louco. Ela. O que tem de bom nessa Isabel? Olhe como ela me bateu. Que brutal. Além disso, ela é do Hélios. O senhor quer acabar a linhagem? Roberto Costa. Roberto Costa. Cuide do que diz. Se terei filhos com a princesa consorte, não é da sua conta. Ah, Isabel. Por isso insistiu no divórcio? Você só quis se agarrar ao príncipe César. Eu tive uma amante para ter herdeiros. E você? Você me traiu. É uma desonesta.
Por que é tão insolente? Isabel, eu não vou deixar você ser a princesa consorte. Leve seu pão inútil. Mande guardas para a futura princesa consorte, que vigiem a porta dia e noite. Não deixem Roberto Costa se aproximar. Sim. Não precisa disso. O Roberto Costa não é páreo para mim. Mesmo que ele não te vença, não quero que se encontrem. É melhor não vê-lo. Certo. Isa, você é muito forte. Esse Roberto Costa também foi general do seu pai. E não conseguiu te vencer. Eu também fui general, sob o comando do meu pai. Já esteve em combate? Claro. Mas isso é passado. Não vale a pena mencionar. O príncipe consorte me contou que o general Duarte, o velho, tinha um grande guerreiro. Com máscara de prata, usava uma espada e era mestre em emboscadas. Em cada batalha, levava a cavalaria para atacar pelas costas, surpreendendo a tribo bárbara, chamado de Capitã Máscara de Prata. Essa Capitã Máscara de Prata era o pesadelo dos bárbaros do norte. Mas após uma batalha, essa pessoa sumiu. Não foi vista viva, nem o corpo foi achado. Isa, você esteve em combate. Conhece essa pessoa? Isa, você o conhece? Não. Sobre o exército, eu quase não me envolvo. Verdade. Que foi? Os bárbaros atacaram de novo? Sim. Outros, útonos, eram apenas pequenos ataques para roubar suprimentos de inverno. Mas este outono, a fronteira norte não é segura. Muitas cidades foram ocupadas e o povo está deslocado. O governo não enviou ninguém, nem o general? Os generais estão escassos e com fundos insuficientes, a moral caiu. Fundos insuficientes não é só este ano. Meu pai e irmão também sofrem e até usam o próprio dinheiro. Mas não recuaram nem um passo. O general atual foi meu pai, o melhor oficial dele. Perder várias cidades mostra que não são poucos bárbaros, mas um teste antes de um ataque. O governo não pode subestimar. Certo. Vou avisar o príncipe consorte. Se eu me curasse, eu também iria à guerra. Proteger o país e o povo. Mas com essa doença, não posso fazer nada. A Biblioteca Imperial tem muitos livros. Talvez lá consigamos achar uma cura para você. Nesses anos, os médicos reais leram muitos livros. E mesmo eles não sabem o que fazer. Minha perna, acho que não tem cura. Então, príncipe, pode me fazer um favor e me deixar ir à Biblioteca Imperial? Primeiro, para eu poder tentar achar uma cura para o senhor. Segundo, quero descobrir por que não posso ter filhos. Certo. Vou pedir ao príncipe consorte uma insígnia para você entrar no palácio e na Biblioteca Imperial. Obrigada, príncipe. Isa, chamar de príncipe é muito formal. Antes, você me chamava de irmão César. Não somos mais crianças. Mas eu quero ouvir. Por favor. Irmão César. Boazinha. Que vergonha. Lá ao sul está a Biblioteca Imperial. Vou te mostrar. Certo. Luísa, diante de mim, por que não me reverencia?
Que barulho é esse? Vamos ver. Vamos. Vou te dar uma lição hoje. Guardas, segurem ela, ajoelhe-se e peça perdão. O que estão fazendo? Sou a princesa real, sua irmã. Não vou me ajoelhar. Me soltem! Uma bastarda de serva. Ousa me desafiar? Sua mãe era só uma serva do meu pai antes do trono. Meu pai já esqueceu que tem uma filha como você. Que irmã você é? Ajoelhe-se. 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 O que está acontecendo? Quem se intrometeu? Tio Real, o que faz aqui? Mariana, o que está fazendo? Uma serva sem modos me esbarrou. Só dei uma lição nela. Tio Real. Você é sua princesa real, Luísa de Souza. Mariana, o que houve? Não reconheceu a própria irmã? Tio Real, não é culpa minha. Ela esbarrou em mim. Eu achei que fosse alguma serva desastrada. Mesmo sendo serva, não devia bater tão forte. Olha o que fez com sua irmã. Peça desculpas. Jamais. Sou filha legítima da rainha. Como vou pedir perdão a uma bastarda? Não diga besteira. Mariana, eu achei que você não a reconheceu, mas agora vejo que é humilhar de propósito. Tio Real, como homem, por que mexe comigo? Insolente! Pai! Mariana, quem te ensinou a falar assim com o tio Real? Pai! Peça desculpas ao tio Real. Pai! Não adianta. Peça desculpas. Desculpe, tio Real. Devia pedir desculpas à sua irmã. Irmã? Você é... Luísa. Pai... O que houve no seu rosto? Quem bateu? Mariana. Peça desculpas à sua irmã mais velha. E daí que eu bati? É filha de uma má pessoa. Ela que me provocou. Me decepcionou. Eu te mimo tanto. Não para você oprimir os outros. E vocês, como servem a princesa, 10 bastonadas cada, vão apanhar. Sim. Felício, leve a princesa real para se curar. Sim. Obrigada, pai. Princesa real, vamos. Uhum. Mariana é mimada. Meus irmãos, perdoem. Não ousei. Majestade, o palácio é cheio de oportunistas. Luísa é filha do imperador, mas não tem o título de princesa. É normal ser maltratada. Lembro que a mãe de Luísa faleceu muito cedo. Fui negligente. Amanhã nomearei Luísa como princesa. Esquecer a própria filha mais velha, esse imperador é bem distraído. Mas a rainha gerencia o palácio e ignora tudo. Deve ser de propósito. Mãe! Pelo Luísa, o pai me bateu por aquela mulher. Você tem que me defender. O quê? Seu pai ousou te bater? Uhum. Luísa me provocou. Eu pedi desculpas a ela e o tio Real viu. Ele me repreendeu em público. Eu só dei uma resposta. E o pai o apoiou e me castigou. Que absurdo! O príncipe César insistiu em casar com uma viúva. Já é um absurdo. Como ousa maltratar uma jovem? E o pai ainda o defendeu. E aquela tigresa ao lado dele? Foi ela que se intrometeu e chamou a atenção do tio Real. Um coxo e uma estéril. Um casal perfeito. Não fale isso. Não menti. Mãe, quando tiver o príncipe que herdar o trono, mande todos eles morrer. Ah, você. Eu governo o palácio. É um ritual. Pelas regras, nomeio a princesa real Luísa como princesa Luísa. Os rituais serão simplificados. Obedeça às regras
e não desobedeça. Agradeço, minha mãe. Que bom, princesa. Princesa, por ordem da rainha, vimos ensinar-lhe etiqueta. Hoje, começaremos com a postura de joelhos. Ajoelhe-se, ergue a coluna. Preceptora, a princesa ainda está ferida na perna. A senhora não falou. Que ousadia! Sua sem noção. Por que a bateram? Uma serva sem noção faz a princesa perder a postura. Devia ser morta a pauladas, para não desviá-la do caminho. Guardas! Levem essa serva daqui. Não! Princesa! Soltem ela! Soltem! Me soltem! Que direito tem de bater na minha serva? É o direito que eu e a minha mãe nos deram. Sua bastarda! Não ache que ser princesa muda tudo. Vou te mostrar a diferença entre nós. O que esperam? Levem essa mulher! Matem-na! Não! Não! Soltem ela! Desde criança, só a Lia me acompanhou. Princesa Mariana, por favor, poupe-a. Tá bom. Ajoelhe-se e lambe meus sapatos. Assim eu penso nisso. Princesa, não! Prefiro morrer a vê-la humilhada. Batem-na! Contarei até 3. Se recusar, espere por seu cadáver. 3! Princesa! Não, princesa! Quieta! Me solta! Me solta! Princesa! Parem. Tudo bem, princesa? Você de novo! Saudações, princesa Mariana. Eu mandei você se levantar? Pelas regras, ao me curvar a princesa, ela deve dispensar. Mas a sua etiqueta parece mal aprendida, até esqueceu. Parece que o seu professor não cumpriu o dever. Que audácia! Uma plebeia sem título. Ousa me criticar? Batam nela! Ensinem a respeitar! O que foi? Não pode ser criticada com esse jeito. Não parece a filha legítima da rainha, usando o poder para oprimir e maltratando a irmã. É assim que a Biblioteca Imperial educa a família real? Você, sua vadia! Não ache que casar com aquele coxo vai te transformar em princesa. Como chamou Vossa Alteza, Príncipe César? Não é da sua conta. Sem respeito e sem modos. Você perdeu o bom senso? Vocês são uns inúteis? Matem ela! Parece que os açoites do imperador não foram suficientes para vocês aprenderem. Bom, eu mesma vou te bater. Meu braço quebrou! Meu braço! Só deslocou. Já encaixei de volta. Princesa. Quer morrer? O que foi? A princesa quer tentar de novo? Você me aguarde. Tia Real, a princesa Mariana é arrogante. Ela vai guardar rancor. Desculpe, eu te prejudiquei. Já que decidi intervir, não temo a vingança dela. Mas você está sozinha no palácio. Tenha cuidado com tudo. Clarinha. Clarinha. Ouvi que o bebê foi afetado. Está bem? Majestade. A futura princesa consorte passou dos limites. Como ousa atacar nossa filha com tanta crueldade? Tem que fazer justiça por ela.
O que houve? Hoje, com boa intenção, decretei nomeá-la Princesa Luísa e a ensinei etiqueta, mas ela não agradeceu e ainda insultou a dama. A Mariana, que é franca, achou que isso era um desrespeito a mim e a repreendeu. Então, a Isabel, que passava, sem nem perguntar, quebrou o braço da Mariana. Será que houve um mal-entendido? A cunhada real é de família de generais, mas não é irracional. Já a Mariana é impulsiva e de gênio forte. O imperador, por uma estranha, não quer ajudar nossa filha, que ela é a princesa que mais ama. Agora, uma filha de concubina e uma mulher casada 2 vezes estão humilhando ela. Sinto muito por ela. Façamos assim. Vou falar com meu irmão primeiro e depois decido. Uma pessoa como ela não deve ser princesa consorte. Só vai envergonhar a família real. Vossa Majestade deve puni-la severamente e cancelar o casamento. Após tantos anos, meu irmão finalmente encontrou alguém que ama. Como poderia decepcioná-lo? Cuide bem da gravidez. Sobre isso, eu sei o que faço. Mãe, ouvi tudo lá fora. O pai defendeu aquela mulher casada 2 vezes. Ele e o príncipe César são irmãos de sangue. São muito unidos. Com o príncipe César lá, ele não tocará na Isabel. Mãe, eu mereço ser humilhada? Quando ela for minha tia, vai me oprimir como superior. Não chore, sua rainha. Achei que não posso controlá-la? Eu nunca deixarei ela ser princesa consorte. Deixa comigo. Tudo bem, príncipe. Eu mesma levo. Mesmo com a minha perna, ainda posso te ajudar com isso. Tá bom. O que foi? Você parece chateada. Aconteceu algo? Ai. Hoje, eu vi a princesa Mariana bullying a princesa real. Não consegui me conter e dei uma lição nela. Não sei se isso vai te causar problemas, príncipe, mas eu sou assim, não suporto. Quando Vossa Majestade perguntou, eu já te ajudei a explicar a ele. Calma, ele não vai te culpar. Como você sabe que briguei com a princesa Mariana? Eu não sabia antes, mas a culpa é da Mariana, sem dúvida. Você nem sabe os detalhes. E já tem tanta certeza? Você é tão boa. Como poderia estar errada? A Mariana tem passado. Com certeza foi ela. Já avisei o imperador. Para controlar a Mariana, não pode ter favoritos. Ele é um imperador. Por falar assim, não vai causar problemas? O Henriquezinho sempre me dependeu. Mesmo sendo imperador, ainda é meu irmão. Tranquila. Ele até disse que se quisermos um filho, podemos adotar um dele. Depois, dê uma olhada. Se gostar de algum, nós o levamos. Isso é mesmo possível? Se não gostar de nenhum, tudo bem. Então nós vivemos só os 2. Também é bom. Depois a gente vê. Sei que já sofreu no passado. Quero dizer que não importa as promessas, talvez não te acalmem. Ação vale mais que palavras. Fique tranquila. Um dia, farei você confiar em mim de corpo e alma. Tá. Alteza, descobri. O ex-marido da Isabel, Roberto Costa, tem várias amantes. Dentre elas, a mais antiga é a Lúcia. É prima do Roberto. Está com ele há décadas e lhe deu uma filha, que já tem uns 10 anos. Então quer dizer que, antes do divórcio da Isabel, eles já estavam juntos? Exato. Então fica fácil. Com o divórcio do Roberto e da Isabel, todos dizem que o Roberto é um ingrato. Para acalmar os ministros, o imperador rebaixou o Roberto. Se a situação inverter, a Isabel será prejudicada. O que pretende, Alteza? Agora a família do Roberto passa por dificuldades. Até as amantes não têm o que comer.
Com certeza odeiam a Isabel. Uma chance tão boa de se revancher, não vão deixar passar. Quem são vocês? Sou a prima do Roberto Costa e também a amante dele. Estamos aqui esperando a senhora. Se ela não sair, não vou me levantar. Dona Isabel já se divorciou do Sr. Costa. Ela logo vai casar com o nosso príncipe. Saia daqui! Não vou, não pode. Só porque a senhora mudou de amor, ignorar a vida de mim e da minha filha. Se não fosse ela usar o poder dos Duarte para separar meu marido e eu e minha filha não passaríamos anos sem status. Ela disse que a Dona Isabel separou ela e o Roberto Costa. É sério? Impossível. Ela não é só uma amante? A Dona Isabel é a esposa legítima do Roberto Costa. Vocês não sabem. Eu e meu marido somos primos. Amamos desde a infância. Acordamos que ao virar de idade, casaríamos. Mas na fronteira norte, ela usou o status de filha do general Duarte para forçá-lo a casar com ela, nos separando à força. Se ele recusasse, no exército nunca teria futuro. Como pode ser? Então a Dona Isabel é a vilã. Porque ela insistiu em expulsar a amante do general Costa e pediu divórcio. Talvez ela já tivesse um caso com o príncipe César. Que absurdo! Senhorita, mais notícias. A amante do Roberto Costa, Lúcia, está de joelhos na porta, mentindo para todos, dizendo que foi a senhorita que separou ela e o Roberto Costa e forçou o Roberto a casar com a senhorita, fazendo ela e a filha viver na rua. Mentira! Se eu soubesse que o Roberto tinha outra, eu o aceitaria? Mas lá fora muitas pessoas que passam acreditaram. Todos estão do lado dela. Se isso se espalhar, vai manchar a reputação da senhorita. Vamos lá ver. Juliana, chame de mamãe. Mamãe. Como é que eu não sabia de quando eu tive uma filha tão grande? Lúcia, que encenação é essa agora? Senhora, meu marido foi rebaixado. O salário não dá, nem roupas de inverno para a criança. Por favor, seja compreensiva. Tenha pena da criança. Não somos parentes. Por que eu deveria criar a sua filha? Senhora, foi você que quis meu marido. Usou o poder da casa Duarte para nos separar. Senão, como eu seria só uma concubina? Eu seria a esposa principal. E a minha filha seria a herdeira da casa Costa. Como teríamos caído nesta situação? Tudo o que sofremos foi culpa sua. Não devia assumir a responsabilidade? Que mentira! Eu e o Roberto, nós nos conhecemos na fronteira norte. Você já foi à fronteira norte? Na época, ele tinha alguém como você ao lado? Mentindo na cara dura. Não tem medo de queimar a língua? Eu já estive na fronteira norte. Na época, eu morava na casa do meu primo, na fronteira norte. Eu te vi frequentando ele e o importunando o tempo todo. Agora que vai casar com o príncipe César, você quer negar tudo? Como ela pode ser assim? Pelo visto, o general Costa e a prima são as vítimas. Na frente de todos, se eu bater na Lúcia, será alvo de fofocas. Se não resolver isso, não só manchará a casa Duarte, como envolverá o príncipe César. Certo. Já que diz ter ido à fronteira norte, então responda. A mansão do Roberto Costa na fronteira norte fica em que rua? Qual o nome do mordomo? O chefe de cozinha era homem ou mulher? Isso eu não sei dizer. Ainda ousa dizer que não é calúnia? Eu só pensava no meu primo. Não prestei atenção nisso. Você tá me provocando de propósito. Não vai ceder, é? Então vamos à justiça. Guardas, levem elas à justiça. Vamos nos confrontar no tribunal. Não! Não me toque! Isabel, solte ela! Soltem ela agora! Parem! Querido. Isabel, Lucia sempre foi frágil e indefesa. Por que sempre humilha ela? Você mandou seu pai me pressionar.
a me casar com você. Eu já me sinto muito culpado com elas. Se o Roberto Costa disse isso, parece que a Casa Duarte abusa do poder. Eu até que achava que o general Duarte era honrado, mas agora vejo que é um canalha. Roberto Costa. Se caluniar a mim já é ruim. Como ousa caluniar meu pai? Ele é um herói que morreu pela nação. Você não tem nenhuma consciência? O general Duarte é um grande herói, mas ele me forçou. Eu, Roberto Costa, sou leal. Por isso as acolhi como amantes. E a Manuela Duarte? E as suas outras amantes? De onde elas vieram? Isabel, você está cheia de cicatrizes, mas eu não te repudi. Quando conheci outras mulheres, tive que escondê-las, para não te magoar. E você? Me expulsou do Palácio Costa, e me fez ser rebaixado, e vai se casar como princesa consorte. Pessoal, eu sou a vítima. A Dona Isabel tem cicatrizes. Não é à toa que o marido a rejeita. Uma mulher que não se respeita. Isso. Eu sabia. Isso arruinará a reputação da Isabel. E o príncipe César também será criticado. Vá avisar a Casa Fernandes. Diga ao meu pai, para agitar isso na corte. Eu vou garantir que a Isabel seja arruinada. Sim, vou avisar o Duque Fernandes. Roberto Costa, não tem vergonha? Na fronteira norte, foi você que perseguia a minha senhorita. Como uma mosca, não te afastava. As cicatrizes dela foram ganhas no campo de batalha, lutar por sua vida. Campo de batalha? Que campo? Nunca vi no acampamento. Isabel Duarte, essa criada, para te defender, diz qualquer besteira sem vergonha. Roberto Costa, acha que você e a Lúcia, unidos, podem me difamar? Seus suboficiais sabem da verdade. Ousa fazer eles falarem a verdade? Eles são meus bons irmãos. E para a tigresa Isabel Duarte, já tem queixas. Mesmo que venham, só vão me defender. Por que eu não ousaria? Se as suas ações forem provadas, terá que pedir perdão a mim, a minha mãe, a Lúcia e aos outros. E admitir ao imperador que a culpa é sua, não minha. Você ousa? Ele está tão confiante, temo que se aliou aos suboficiais para perjurar. Os outros que sabem ainda estão na fronteira norte. É muito longe, difícil voltarem logo. Quem está causando confusão aqui? Alteza! Eu não mandei vocês não deixarem ninguém incomodar a futura princesa consorte. Ele está causando confusão aqui, e vocês ficam aí parados sem fazer nada. São todos inúteis. Perdão, Alteza! Vou expulsá-los agora! Senhor Costa, se não levar sua amante e filha, não nos culpe se derem errado. Alteza, a Isabel me causou tanto mal. Só quero uma explicação. O que fiz de errado? Quem prova que você diz a verdade? Você? Sua amante? Ou seus subordinados? Não acredito em vocês. Se quiser um julgamento, eu mesmo posso enviar alguém à fronteira norte. Se for descoberto que mentiu, será traição ao imperador. Roberto Costa, você ousa mesmo? O resultado da investigação depende de Vossa Alteza. É um príncipe, muito poderoso. E eu sou apenas um oficial de baixo escalão. Como posso lutar? Com essa atitude, qual a diferença de um canalha? Se investigar, diz que abusa do poder. Se não investigar, diz que é injusto. Então, por que perder tempo com você? Expulsem eles. Alteza, a Isabel é cheia de cicatrizes. Vai se arrepender de casar com ela. Não contei ao príncipe sobre as minhas cicatrizes. Não foi por ocultar.
é que, para mim, essas cicatrizes são glória e honra. Só não esperava que Roberto Costa, como general, se importasse tanto. E ainda, em público, o disse. Se o príncipe também se importa, então este casamento pode ser cancelado. Isa, que tipo de homem acha que eu sou? Suas cicatrizes foram deixadas na batalha. Acha que eu, César, sou um ingrato e sem escrúpulos. Além disso, gosto de você. Não importa como você seja, eu gosto. Expulsamos Roberto Costa desta vez, mas as coisas podem não se acalmar tão fácil. Ele está desesperado e quer me acusar. Não ligue. Você é minha princesa consorte. Não importa o que digam. Eu vou casar com você. Quer se aproveitar de mim, mas depende se eu aceito. Príncipe, você não disse que o imperador queria saber quem é a Capitã Máscara de Prata? Posso te dar a resposta. Majestade, tenho um relato. O boato na capital é que a filha da Casa Duarte, Isabel, usou o general Duarte para separar Roberto e sua prima. E agora acusa Roberto. Isso é imoral. Defendo o Cavaleiro Costa. Concordo. Originalmente, compadecemos com Dona Isabel, uma órfã de heróis, e a defendemos. Mas ela é quem ataca primeiro. O governo já tem poucos generais. Os bárbaros do norte estão agressivos. Precisamos de homens de guerra. Eu proponho restaurar o posto do general Costa, para não decepcionar os soldados. Concordo. Quem diria que a corte do Império de Leão seria cheia de gente sem juízo, tão tola e credulosa? Só por causa das mentiras de Roberto, vocês já acham que a culpa é da minha futura princesa consorte? Não tem medo que o espírito do general Duarte não possa descansar? Sabemos que ama Dona Isabel e a favorece. Mas Vossa Alteza não pode, por uma mulher, oprimir os generais. Será que antes de Dona Isabel se divorciar, Vossa Alteza já a seduziu? Alteza, se for verdade, não é atitude de cavalheiro. Peço que pense no bem geral e cancele o noivado com a moça Duarte para honrar a família real. Peço que pense no bem geral, Alteza. Hoje, deixem o casamento do príncipe César. Tenho outra coisa a anunciar. Já ouviram falar que no exército do general Duarte houve a Capitã Máscara de Prata, uma guerreira incrível que derrotou os bárbaros do norte várias vezes. Mas não diziam que a Capitã Máscara de Prata sumiu e que provavelmente morreu? Acabei de descobrir que ela não só não morreu, como está na capital imperial. Ótimo ter tal general. É uma bênção para o Império de Leão. Parabéns, Majestade. A Capitã Máscara de Prata inspira mais medo nos bárbaros do norte do que o general Costa. Com ela de volta, os bárbaros do norte não ousarão mais provocar. Mesmo com a Capitã Máscara de Prata, a acusação do general Duarte contra os oficiais é um fato comprovado. É detestável. Talvez o antigo general Duarte, o velho, também abusou do poder por elas. Para mim, a honra da Casa Duarte já está perdida. Chega. Calem-se. Que a Capitã Máscara de Prata entre. Majestade, o Cavaleiro Costa ainda espera lá fora. Quer falar com Vossa Majestade? O que acha? Então que entrem juntos. Entrem. General Máscara de Prata, Cavaleiro Costa, apresentem-se.
Roberto Costa saúda Vossa Majestade. Saúdo Vossa Majestade. Levantem-se. Estranho. A voz e a silhueta da Capitã Máscara de Prata. Por que me parecem tão familiares? Senhor Costa, o que quer dizer? Fale logo. Majestade, ouvi dizer que os bárbaros se armam e atacam a fronteira de Leão. Estive na fronteira norte por anos e lutei contra eles. Quero servir o país. Peço que Vossa Majestade me restabeleça como general. Quando houver guerra com os bárbaros, eu serei o primeiro na linha de frente. E por Vossa Majestade, darei a minha vida. O general Costa é nobre, muito admirável. Senhor Costa, você insiste em dizer que a Casa Duarte o forçou a casar com Dona Isabel e por isso a prima virou amante. Isso é verdade? Senhor Costa, pense bem antes de falar. Mentir para Vossa Majestade é traição ao imperador. Eu não ousaria mentir. O que digo é pura verdade. Ah? Mas estive na fronteira por anos e conheço bem Dona Isabel. Como nunca ouvi falar que ela te perseguiu? Ouvi sim. Que o general Costa, para conquistar Dona Isabel, esperou meses na porta do Palácio Costa e não se afastava. Na fronteira norte, virou piada. Você. Majestade, não acredite nela, mas a identidade dela me suspeita. O general Máscara de Prata sumiu há muito tempo, sem notícias. Por que surgiu na capital imperial? Eu suspeito que alguém soube que Vossa Majestade busca talentos e fingiu ser o general Máscara de Prata. Majestade, Roberto Costa tem razão. Talvez seja um agente do príncipe César para confundir. Senhor Costa, há 10 anos, pegou-me asma no Vale das Serpentes e ficou louco. Fui eu que entrei sozinha e te salvei. O senhor Costa estava louco e atacava todos. Para te impedir de machucar os outros, levei um corte e fiquei com uma cicatriz. O senhor Costa tem orgulho e não contou a ninguém sobre isso. Além de mim, ninguém sabe. Majestade, pela reação do Sr. Costa, a Capitã Máscara de Prata deve estar dizendo a verdade. Sr. Costa, não me diga que não ousa reconhecer sua salvadora. Sr. Costa, não me faça pensar que te salvar foi ajudar um ingrato. Sr. Costa, isso é verdade? Majestade, é verdade. A identidade da Capitã Máscara de Prata está confirmada. Ela é da fronteira norte. Parece que você foi atrás de Dona Isabel I. Como explica isso? Majestade, presumo que a Capitã Máscara de Prata esteja ocupada e não saiba os detalhes. A Isabel me disse que, ao me ver pela primeira vez, se apaixonou. Lembro que Dona Isabel apareceu no acampamento com a mãe, certo? Sim, foi nesse dia. Tem certeza? Tenho certeza. Foi nesse dia. A Isabel se apaixonou à primeira vista. Ridículo. Isso é mesmo muito ridículo. Roberto Costa, sabe que quem apareceu no acampamento naquele dia, seguindo Dona Duarte, a mulher de véu na cabeça, não era a própria Isabel Duarte, mas sim a sua serva, Rosa Duarte. Como você sabe? Majestade, a Capitã Máscara de Prata deve ter se enganado. Eu me lembro que, na época, a Capitã atacava o acampamento bárbaro, lutando por meses, e não estava no nosso acampamento. Como ela saberia que aquela mulher não era a Isabel? E se eu disser que sou a Isabel Duarte? O que você disse? O quê? Isso
A Capitã Máscara de Prata. Como virou a Moça Duarte? É mesmo? Impossível! Isabel Duarte, como pode ser você? Majestade, na primavera de 10 anos atrás, eu liderei tropas contra os bárbaros. Lutei por 2 meses, cortei a cabeça do chefe bárbaro e recuperei o medalhão do lobo. Este era o sinal dele. É único. E para os soldados da fronteira, é um troféu de orgulho. Como Roberto Costa disse, naquele dia eu estava em batalha. Como eu estaria no exército? Para me apaixonar à primeira vista e o perseguir. A razão pela qual fiz minha serva se disfarçar de mim foi porque minha mãe, com medo de eu me machucar, me proibiu de usar a identidade da Capitã Máscara de Prata e voltar a ser mulher. Eu aceitei, mas ao ouvir o ataque dos bárbaros, tive medo de ser impedida. Então fiz minha serva usar um véu para se disfarçar de mim. As palavras do Roberto Costa têm falhas, são calúnias. Isabel, a Capitã Máscara de Prata era você. Então, você me salvou. Sim. As feridas que você odiava também foram da batalha. A cicatriz no meu ombro esquerdo foi você que me cortou. Eu não sabia. Eu achei... Isabel, me perdoa, por favor. Não quis te caluniar. Eu só fiquei desesperado. Não queria que casasse com o príncipe César, por isso falei tão mal. Senhor Costa, sua ex-esposa, que tanto odiou, é uma heroína admirada por todos. Suas conquistas superam as suas. Todos esses anos, ela escondeu sua identidade. Casou-se com você sem exigir nada, abriu caminho e te elevou. Mas o que recebeu em troca foi a sua traição. Você não tem vergonha? Isabel, eu errei. Eu perdi a cabeça. Não aceitei a demissão e te machuquei. Me perdoe, volte para mim. Você acha que é possível? Sei que ainda me ama. Você me odeia por amor. O amor de casal é forte, e mais, somos casados há 10 anos. Isabel, não vivo sem você. Eu juro, posso expulsar as amantes e as filhas, só manter um filho para me sustentar, para retribuir a minha vida. Que tal? Guarde essa farsa de amor. É nojento de ver. Se quer mesmo me retribuir, daqui pra frente, fique longe de mim. Nunca mais quero te ver. Majestade, o crime de traição de Roberto Costa está comprovado. É imperdoável. Majestade, eu... fui instigado. Hã? Instigado? Que tipo de pessoa te ensinou a causar intrigas? Foi... Majestade, embora Roberto tenha mentido a Vossa Majestade, não é um crime grave. Peço que lhe dê uma chance para se redimir. O Duque Fernandes tem razão, Roberto Costa. Você conhece a fronteira norte e a tribo bárbara. Então, volte para a fronteira norte. Espero que consiga se distinguir. E use sua mente para o bem. Obrigado, Majestade. Dona Isabel tem grandes méritos militares e foi injustiçada. Eu te recompensarei e te compensarei. Obrigada, Majestade. Audiência encerrada. Audiência encerrada. Saiba bem, Majestade. Isabel, você me salvou. Por que nunca disse? Só não quis dizer. Se eu soubesse antes... Não há se. O que importa são as ações. O que você fez já é o bastante para mostrar quem você é. Já que foi exilado para a fronteira, viva como um homem decente. Nunca mais quero te ver. Sai.
O imperador mandou eu partir amanhã, para a fronteira norte. Em 3 ou 5 anos, talvez eu não volte. Minha mãe já está velha, não suporta o frio. Deve ficar na capital. Dentre vocês, quem quer ir comigo para a fronteira norte? Quem quer ficar para cuidar da minha mãe? Querido, o Gabrielzinho só tem 1 mês, não pode viajar. Com certeza vou ficar na capital para cuidar dele. Querido, antes de ir, lembre-se de nos deixar muitas coisas de valor. Não deixe seu filho passar fome. Ai, ai, ai. Só sabe pedir dinheiro. Com muita dificuldade, meu filho guardou bens e você roubou tudo. Sogra, quando me falar, seja mais educada. Se o general for, o general for. Se eu estiver de mau humor, talvez eu não consiga cuidar de você com tanto carinho. Querido, eu também não vou. Sempre fui sensível ao frio. A Juliana é igual. Não suportamos o frio do norte. É verdade. Querido, nós também não vamos. Então nenhuma de vocês quer ir? Querem que eu vá lá sozinho e desamparado? Sem uma mulher para me cuidar? Seguinte, quem for comigo, eu a farei concubina. O Roberto ofendeu o imperador e o príncipe César. Nunca mais vai se reerguer. Só idiota acredita nessas promessas. Ótimo. Vocês são um bando de sem coração. E eu que a sustentei por todos esses anos. E decepcionei a Isabel. Se a Isabel ainda estivesse aqui, não só para a fronteira norte, mas para o fim do mundo, ela estaria comigo. Se você a ama tanto, por que não a traz de volta? Em breve, ela será a princesa consorte. Não tem tempo para ir ao fim do mundo com você. Esquece. Se não vão, não vão. Se comportem na capital imperial. Cuidem bem da minha mãe e do meu filho. Se eu descobrir que alguém traiu, será espancada à morte. Você é a serva da senhora? Minha senhorita quer te ver. Vem comigo. Não vou. Não é por você decidir. Senhora, eu não quis te incriminar de propósito. Por favor, me perdoe. Fale. Quem te mandou fazer isso? Foi ninguém. Foi eu e meu marido. Estávamos ressentidos, por isso falamos besteira. Isso virou um escândalo. Até chegou aos ouvidos de Vossa Majestade. Até o Roberto Costa foi exilado à fronteira norte. Você acha que vai escapar? Senhora, tenho uma filha de 10 anos. Não posso morrer. Senhora. Quando difamou a minha princesa consorte, pensou na sua filha de 10 anos. Se arrepende agora? É tarde. Sua Majestade já disse que as provas contra você são claras e que posso te julgar como quiser. Diga, devo te arrancar em pedaços ou te cortar em 1000 pedaços? Príncipe, eu errei. Eu errei, príncipe. Se eu contar a verdade, vai poupar a minha vida? Primeiro conte a verdade. Depois eu decido se vou poupar a sua vida. Foi uma mulher que eu não conheço. Ela me disse o que fazer, me deu uma quantia e disse que depois me daria o dobro. Antes meu marido dependia da casa Duarte e não faltava nada. O dinheiro que ganhava, ele dividia com as amantes. Mas desde que você o expulsou, senhora, ficou sem dinheiro.
E ele dá tudo para Manuela. Não tive escolha, por isso aceitei. Uma mulher desconhecida. Como ela era? Ela falava sério. Dava um pouco de medo. Ela estava com um homem de pele pálida e lábios vermelhos. A voz dele era fina. Parecia ser do palácio. Eu sabia. Já tem a resposta? Levem-na. Prendam-na. Sim. Não, senhora, príncipe, piedade. Na corte, o Duque Fernandes defendeu Roberto Costa. Ele é o pai da rainha e eu quebrei o braço da Mariana. Com certeza, fiquei na pior com a rainha. Mariana é arrogante. Como rainha, não bastou não controlá-la, ainda a encorajou. Não é à toa que Mariana se tornou tão descarada e mal educada. Isa, vou ao palácio contar isso ao príncipe consorte. Eu vou fazer justiça por você. Príncipe, ainda não avisei, príncipe. Irmão, o que houve? Majestade, já não sou jovem e sou deficiente. Mal consegui me casar. Isa é minha única esposa. Tenha piedade, majestade. Não a prejudique. Irmão, levante-se. Por favor, não prejudique a Isa. Que papo é esse, irmão? Ela é a minha futura cunhada real e a general Máscara de Prata que tanto busquei. Claro que a tratarei bem. Como eu a prejudicaria? Então por que a dama da corte subornou Roberto Costa e a amante dele para causar um escândalo e manchar a reputação da Isa? Se a Isa não provasse que é a Capitã Máscara de Prata, ela seria injustamente difamada. A dama da corte. A rainha fez isso? A rainha mima a Mariana. A Isa só tentou impedir que a princesa real sofrasse com a Mariana, e a rainha a odiou. Uma grande rainha, tão mesquinha, sem moral, conspirando contra a cunhada real. Como governar? Irmão, será que não há um mal-entendido? A rainha está grávida, com náuseas fortes, mal se cuida. Não tem tempo para isso. Se não acredita, majestade, então traga a amante de volta, para confrontá-la com a dama da rainha. Na corte daquele dia, os que incitaram o caos eram aliados do Duque Fernandes. Ele mesmo sempre atacou a Isa. Todos podem ver isso. Irmão, levante-se. Eu te garanto que nesse caso farei justiça à cunhada real. Ok? Assim sim. Tenho algo a perguntar. A amante do Roberto Costa espalhou boatos sobre a cunhada real. Foi por sua ordem? O que quer dizer com isso? O caso da Isabel Duarte, o que tem a ver comigo? Foi ela mesma que não resolveu o caso da amante e atraiu problemas. Ela não é capaz. A amante já confessou que quem a mandou está no palácio. Quer que eu prenda as suas servas para interrogá-las? E daí se fui eu? Quem mandou ela mexer com a Mariana? Ela é a princesa real. Como uma mulher casada 2 vezes ousa mexer com ela? Eu só dar uma lição nela. Se a Mariana não tivesse mexido com a Luísa, por que a cunhada real agiria? A cunhada real não é só a nossa futura cunhada, mas uma leal oficial. Não devia decepcioná-la. Ela é uma mulher casada 2 vezes. O que ela pode fazer? Ela é insolente e não respeita a hierarquia. Acho que você é muito indulgente com o príncipe César e com ela. O príncipe César e eu somos senhor e súdito, mas também irmãos de sangue. Quando eu era pequeno, meu irmão me protegia. Você e a cunhada real são cunhadas. Eu espero que possam se dar bem. Agora cuide da sua gravidez.
Os assuntos do palácio ficarão com a Condessa Real. Hurricanezinho! Já decidi. Não diga mais. Alguém! Vossa Alteza, a Luísa desrespeitou os mais velhos e foi insolente. Quero que retirem o título de princesa dela. Mas o imperador disse que os assuntos do palácio ficariam com a Condessa Real. Eu sou a rainha. Para destituir alguém, preciso da permissão dela? Sim. Saudações, Majestade. Podemos se levantar. Sentem-se. Cunhada Real, sobre as calúnias contra você, peço desculpas. A rainha queria defender a Mariana e perdeu a cabeça. Não a culpe. Obrigada, Majestade. Eu só vi a Princesa Luísa com pena e me compadeci. Faz tempo que não vejo a Princesa Luísa. Queria saber como ela está. Parece que a cunhada real gosta da pequena Luísa. Felício, vá chamar a Luísa, para a cunhada real vê-la. Sim. Estes dias, pensei muito em que recompensar a cunhada real. Soube que você tem lojas, não deve faltar dinheiro. De joias e jade, não sei o que gosta. O que você quer? Pode me dizer? Servir ao país é o meu dever. Não preciso de recompensa. Se a rainha no futuro não incomodar a Isa, será a maior recompensa. Fique tranquilo. Já repreendi a Clarinha. Ela não vai mais causar problemas. Majestade, a princesa real chegou. Por que não a vejo? E mais, não a nomeei como princesa. Por que ainda a chama de princesa real? A princesa real disse que hoje cedo a rainha mandou repreendê-la e a despojou do título de princesa. Por isso, ela não é mais princesa. Ela ficou de joelhos a manhã toda. Os joelhos doem e anda devagar. Então eu vim primeiro para informá-lo. O título de princesa é tão nobre. Como pode ser tirado assim? A rainha está louca. A princesa real chegou! Filha, saúda o pai. Majestade, pode deixar a Luísa levantar para falar? Claro. Luísa, levante-se. Luísa, por que a rainha te puniu? Eu também não sei. A oficial da rainha veio me repreender hoje, dizendo que desrespeitei e fui insolente, e me despojou do título, e me mandou ficar de joelhos por 2 horas. Mas nestes dias, eu nem vi a rainha, nem a desrespeitei. Precisa perguntar? A rainha ficou furiosa por Vossa Majestade a punir e descontou toda a raiva na própria Luísa. Eu já avisei Vossa Majestade que a rainha é mesquinha, mas não acreditou. Majestade, antes perguntou o que eu queria. Já decidi. Fale, cunhada real. Quero adotar a Luísa como filha. Eu ouvi o príncipe César dizer que Vossa Majestade aceita ceder uma criança para nós. Eu queria a Luísa. Pode ser? Eu disse isso mesmo. Se a cunhada real gostar da Luísa, pode levá-la ao palácio. Precisamos perguntar a Luísa. Luísa, quer ser nossa filha? Em breve, me casarei com o príncipe. Após o casamento, te levamos ao palácio, tá bom? Tia Real, eu quero ser a filha de vocês. E o príncipe? Isa, já que é o que quer, como eu poderia recusar? Ela tem afinidade com você. E eu também gosto dela. Que bom.
Isa, como surgiu a ideia de adotar a Luísa? Primeiro, eu tenho pena dela. Está sozinha no palácio. A rainha é cruel e o imperador não a ama. Em vez de deixá-la sofrer com o abandono, é melhor levá-la. Segundo, também temo que eu não possa ter filhos. Com ela, teremos uma filha nossa. Isa, eu já disse. Sobre ter filhos, não se preocupe, mas ter uma filha também é uma grande alegria. Isa, logo você será minha esposa. Tô tão feliz. Eu também. Isa, te amo. Como se eu fosse ingênuo. Por que não responde? Responde o quê? Eu disse que estava feliz. E você também. Então, se eu te amo, você... Eu. Fiquei emocionada. Isa não me ama mesmo. Que seja... fui eu que me iludi. Então eu vou me esforçar mais. Para um dia ter um lugar no coração da Isa. Eu. Quando foi que dijei que não te amo? Então, Isa, você me ama? Não vou brincar com você. Você fugiu de novo. Eu sei. Manuela, você tá louca? Como ousa me expulsar de casa? Se o meu filho souber disso, ele vai te matar! Seu filho foi exilado pela fronteira pelo imperador. Não pode voltar sem ordem. Ainda acha que seu filho é o general Costa? Ingrata e desrespeitosa. E daí? O salário dos servos daqui, eu que pago. Eles só me obedecem. Você, velha, é sempre chata. Quem te suporta? Eu não te envenenei. Já é muita bondade. Se ousar me procurar de novo, não me culpe se eu mandar quebrar suas pernas. Abre a porta! Abre a porta! Me abre! Meu Deus, meu filho foi pra fronteira e minha nora já me expulsou de casa. Sua ingrata e desrespeitosa. Que o céu te parta, Manuela! Se tem coragem de se esconder, não saia de lá, senão venho causar confusão todo dia. Quero ver se vai me suportar. Abre a porta! Abre! Abre a porta! Suma! Se me procurar de novo, na próxima, é lixo. Vou voltar amanhã. Isabel Duarte. Hoje o príncipe César se casa. Foi pessoalmente à residência Duarte buscar a noiva. Vamos ver. O quê? O príncipe César se casa? Aquela Isabel Duarte casou mesmo com o príncipe César? Isa, vim te buscar. Uhum. Te ajudo a subir. Uhum. Não disseram que o príncipe César é coxo desde criança? Mas eu vejo ele andando perfeitamente bem. Pois é. Ele não parece igual a qualquer um.
O que vocês sabem? Neste tempo, o príncipe, para tranquilizar a princesa consorte, suportou a dor diariamente, fez acupuntura, massagens e treinos. Passou por muita dor. Esse é o poder do amor. Isabel Duarte, sua desgraçada, arruinou o meu filho e você se casa em grande estilo, sua. Não vou te deixar em paz, Isabel Duarte, sua praga. Que barulho é esse? Nada. Só alguns cegos se ofendendo. Ela não vai mais te incomodar. Que belo casal. Um belo par. Isa. Finalmente é minha esposa. Isa. É a minha primeira vez. Me ensina. O príncipe não precisa de lições. Não preciso ensinar. Isa. Que cheiro bom. O príncipe disse que era a primeira vez. Estava mentindo, né? Por que diz isso, Isa? Até os jovens nobres têm preceptoras. Imagine um príncipe. A mãe de Luísa não era preceptora de Vossa Majestade? Não menti. O palácio ofereceu. Mas eu recusei. Por elas, não sinto desejo. Por isso os rumores. Que rumores? Nada. Eu já sei. O povo diz que não gosto de mulheres e sou impotente. Então, Belinha, esse rumor é verdadeiro ou falso? Claro que é falso. Resposta tão insegura. Parece que o teste não foi preciso. Vamos tentar de novo. Não precisa. Precisa. Tome, mãe. Parabéns, irmão e cunhada. Agora somos uma família. Devemos nos unir para honrar a família real, sem desentendimentos. Isa, soube que quer adotar a Luísa para o palácio do príncipe César? Sim, gosto muito dela. Prometo tratá-la como minha filha. Sendo assim, o registro real atualizará o livro genealógico real. Vou nomear a Luísa como condessa. Não convém. Por quê? Eu acho que Luísa deve ser princesa. Como é possível? É filha de um príncipe. Que direito tem de ser princesa? Não quebre as regras. A pequena Luísa nasceu sem mãe. E agora, adotada como princesa real, as pessoas podem achar que o imperador e a rainha não a amam. Por isso a adoção. Para a rainha-mãe, o imperador e a rainha, isso mancharia a reputação. Por isso, eu acho que Luísa já é filha de Vossa Majestade. Merece ser princesa. O prestígio merecido. Nada pode faltar. Assim, o povo poderá ver o amor dos soberanos por ela. E ver Vossa Majestade como irmão carinhoso e a rainha-mãe como bondosa. Acho que a Isa tem razão. A adoção de Luísa é pequena.
Mas se por isso o povo e os ministros falarem da frieza real, será um desastre. É assunto da família real. O que importa aos outros? Eu não concordo. Pensando bem, a Luísa já devia ser nomeada princesa. Fui negligente antes. E a rainha também não se importou. Nesses anos, a criança sofreu muito. O que você acha? Mãe, eu acho que a cunhada real tem razão. No fim, nós devemos muito a Luísa. Então, a nomeio princesa de harmonia. O quê? Com título? Majestade, não é demais? Decidido. Felício, mande o ministério redigir um decreto nomeando a princesa Luísa de Souza como princesa da harmonia e avise o registro real para atualizar o livro genealógico real dela, adotando-a pelo príncipe César. Sim. Não! Rainha, como líder do palácio, deve ser bondosa. Para cada criança, deve ser igual. Essa emoção é indecente. Desculpe, mãe. Perdi o controle. O quê? Aquela serva foi expulsa do palácio? Foi adotada pelo príncipe César. O livro genealógico real foi alterado. Serva, é só serva. Esse é o fim de quem ofende esta princesa. Bem feito. Para aquele coxo ser filha adotiva, pai coxo, mãe estéril e uma órfã. 3 pessoas perfeitas. Princesa. Tem mais? Diga tudo. Me faça feliz. Bem, a princesa real foi nomeada princesa da harmonia. O quê? Princesa da harmonia? Ela foi expulsa do palácio e adotada. Por que ainda é princesa? E da harmonia? Eu, uma princesa, só sou Mariana. Ela não é legítima, nem tem méritos. Quem aprovou isso? Foi Vossa Majestade. Mas o quê? Fale logo! Mas a princesa consorte Isabel propôs. Princesa consorte Isabel? Uma velha estéril acha que por casar na realeza pode dar ordens. Se acha muita coisa. Minha mãe também. Por que não faz nada? Como deixa meu pai ser manipulado? Vossa Alteza Rainha não pode convencer Vossa Majestade. Além disso, Vossa Majestade e a Rainha Mãe a apoiam. Por isso, Vossa Alteza Rainha ficou tão furiosa que ameaçou o bebê. Maldita! Já que meu pai não nos defende, vamos resolver isso. Princesa, o que fará? Sai do palácio e procure meu tio. Diga a ele que eu e minha mãe fomos humilhadas por aquela velha. Meu tio é um demônio. Saberá dar uma lição nela. Faça com que ele a puna duramente. Sim. Luísa, esta será a sua nova sala. Veja se gostou. Gostei. Obrigada, mãe. Essa roupa? Por que está tão velha? Nem parece te servir. Quando tivermos tempo, vamos às lojas e compramos mais. Não precisa gastar, mãe. Posso ajustar. Essa criança, como princesa, é tão cautelosa. Com certeza, sofreu muito fora do palácio. Sofreu muito no palácio. Luísa, você não sabe, né? A mamãe tem muitas lojas em seu nome, incluindo de tecidos e roupas. A mamãe é rica. Se quiser algo, é só me dizer. Uhum. Ah, é? Quando é o seu aniversário? Princesa consorte. O aniversário da princesa é hoje. Hoje? Nossa! Sem problema. Vou mandar preparar tudo para o seu aniversário. Não precisa, mãe. Minha mãe morreu no parto comigo. Nunca comemorei meu aniversário. Ah, é? Então, pelo menos comamos bem. Então... Mãe, faça um macarrão pra mim. Quer macarrão? Hoje a mamãe vai te surpreender. Vem, vem.
Aqui está o macarrão. Prove. Mãe, é o melhor macarrão que já comi. Você se conforma com um prato de macarrão? Você é a princesa da harmonia. Na verdade, eu nunca pensei em ser princesa. Só queria ter uma família. Pais e parentes que me amassem. Antes, eu achava que nunca teria isso. Mas agora é diferente. Tenho a mãe e o pai que me amam. Finalmente tenho uma família. Boa, boa garota. Coma, desde que a mamãe esteja aqui, ninguém vai te mexer. Vem. Luísa, escolhi roupas pra você. Estão lá dentro. Vá provar. Tem uma padaria do lado. O bolo de feijão vermelho lá é ótimo. Vou comprar pra você provar. Tá, vou provar as roupas. Te espero aqui. Cuide da princesa. Saiam daqui. Senhor, eu mesmo vi. Isabel entrou na loja. Essa loja com certeza é da Casa Duarte. Ótimo. Hoje vou destruir essa loja. Vou dar uma lição na Isabel. Vou vingar minha irmã e a Mariana. Vamos. Senhor, a loja está fechada. Acabamos de pendurar o aviso. Que tal ir passear em outro lugar? A dona da loja é a Isabel Duarte? Sim. A dona é a princesa consorte Isabel. O que fazem? O que estão fazendo? Parem! Parem! Eu te aviso. Não se mexa. Senão, eu te corto de uma vez. Isabel Duarte. Saia logo daí. Quem é você? Saia daqui. Então está aqui. Sai da frente! Senhorita! Lia, o que houve? Lia, o que houve? Quem é você? Sai! Será? Você é a Isabel Duarte? Não faz sentido. A Isabel Duarte não é uma velha casada de novo? Como pode ser uma garotinha tão linda? Insolente! Como ousa ofender a minha mãe? Mãe? Ah, já entendi. Você é a que ela adotou. Uma pequena bastarda. Até que é bonitinha. Sai! Sou a princesa da harmonia. Fique longe de mim. Que porra de princesa da harmonia. O imperador nem liga pra você. Mesmo que eu te toque hoje, ele não vai mexer comigo. O cunhado dele. Mãe! Princesa, está bem? Calma, Luísa. A mãe tá aqui. Ninguém vai te machucar. Isabel Duarte. Como ousa? Ousa me ferir. Guardas! Guardas! Calado. Os seus homens já caíram. Isabel Duarte, te aviso. Solte meus homens agora. E implore perdão. Senão,
Meu cunhado vai te matar. Você é irmão da rainha, filho do Duque Fernandes. Exato. Você não mexe comigo. Com razão. A rainha e a Mariana são tão desgraçadas. Te ver me deu a resposta. O código do Duque Fernandes é tão sujo e corrupto. Que disse sua mulher? Boca suja merece tapa. Ousar tocar na minha filha merece a morte. Sua louca. Quer morrer? Quero só ver, entre nós, quem quer morrer. Se me ferir de novo, vou te deixar em pedaços. Já ouvi que o filho do Duque Fernandes é um canalha que arruinou muitas moças, mas tudo foi silenciado, sem punição. Quem não sabe que minha irmã é a favorita do imperador? Ir contra a casa Fernandes é ir contra o imperador. Seja Fernandes ou Machado, não importa quem venha. Se mexer com minha filha, vai pagar o preço. Mãe, e se a família Fernandes te vingarem? Melhor deixar pra lá. Calma, Luísa. A mãe resolve isso. Pode sair. Leve a princesa. Sim. Princesa. Se não me matar hoje, vou acabar com a sua filha. Princesa consorte, ele... morreu. Ele é o único filho do Duque Fernandes, irmão da rainha. Temo que a casa Fernandes não vai deixar barato. Vá à polícia. Finja que não o conhece. Diga que a princesa estava comprando e ele tentou assassiná-la. Eu, como mãe, o descobri e o matei. Sim. Se a casa Fernandes quiser denunciar, que denunciem. Quero só ver se neste mundo ainda há justiça. Não chore, Luísa. A mamãe disse. Enquanto eu estiver aqui, ninguém vai te machucar. Fernando! Ele é o Fernando. Quem é o Fernando? Hoje a loja não abriu. A princesa estava comprando roupas. Ele entrou com os capangas para assassiná-la. Sorte que eu o descobri a tempo e o matei de uma facada, salvando a vida da princesa. Princesa consorte, sabe que ele é irmão da rainha, filho do Duque Fernandes? O quê? Deve estar enganado. Irmão da rainha? Por que tentaria matar a princesa? Eu também não sei. Que tal eu levar o corpo do senhor Fernando para a casa Fernandes e o resto relatar à majestade? Faça. Vamos. O que aconteceu aqui? Nossa, tem um morto! Quem é que morreu? O que aconteceu? Alguém tentou matar a princesa da harmonia, mas a princesa consorte o matou. Quem diria que o ladrão era o filho do Duque Fernandes, Fernando? O Fernando tem muita ousadia. Ousou matar a princesa. Ele é o irmão da rainha. Foi um monstro esses anos. Melhor ele morto. Que alívio. Isso. Que alívio mesmo. Sem mais nada, podem ir. Podem ir. Vamos, vamos. Princesa consorte. Parece que muita gente queria o Fernando morto. O mal se destrói. Vá, espalhe as maldades dele. Mesmo que o Duque Fernandes queira causar problemas, não terá razão. Sim. Majestade, meu único irmão, foi morto por Isabel Duarte. Agora meu pai perdeu o filho mais novo. O coração dele está partido. Majestade, eu imploro, faça justiça pelo Fernandinho.
Condene Isabel à morte. Mas dizem por aí que Fernando atacou a Luísa primeiro. A cunhada real só protegia a criança. Que absurdo! O Fernandinho nem conhecia a Luísa. Como ele a mataria? Príncipe César! Princesa consorte Isabel! Sua vadia! Vossa Alteza Rainha, comporte-se. Meu único irmão foi morto por essa vadia. E ousa me pedir para me comportar. Essa víbora devia ser esfolada e esquartejada. Majestade, não castigue a minha mãe. Ela só quis me proteger e por isso agiu. Ela nem conhecia aquele homem. Luísa, o que aconteceu? Trocava roupa na loja da minha mãe, quando aquele homem entrou de repente. Ele queria me abusar. O quê? Sua bastarda! Que absurdo é esse? Cala a boca! Majestade, eu disse a ele que sou a princesa real. Ele nem ligou. E disse que mesmo se me tocasse, você nem ligaria. Majestade, mesmo adotada pelo príncipe César, ainda sou sua filha biológica. Será que vai ignorar a Luísa e deixar que a humilhem? Claro que não. Você é a minha própria carne. Não deixarei ninguém te machucar. Nem a família Fernandes pode. Não acredite nessa bastarda e nas suas mentiras. Ela com certeza se aliou a Isabel Duarte. Além disso, se o Fernandinho soubesse que ela é a princesa, não a tocaria. Então eu quero perguntar à rainha. Aquela loja nem estava aberta. Por que seu irmão invadiu e fez estrago? O que ele pretendia? Desde que a Luísa nasceu, você a odiou e maltratou. Todos no palácio sabem disso. Agora que ela está no palácio do príncipe César, a família Fernandes ainda não quer deixá-la em paz. Ela é apenas uma criança. Por que não consegue aceitá-la? Majestade, não é isso. Não é assim. Foi a Mariana. A Mariana ficou furiosa com a Isabel me enfrentando e contou ao tio para ele repreender a Isabel. Não por causa dessa bastarda. Não! Majestade, como ousa me bater? Luísa é minha filha mais velha. É a princesa da harmonia que eu mesma nomeei. Você não para de chamá-la de bastarda. Ainda tem respeito por mim e pelo sangue real. E a Mariana, que sempre ataca a Luísa, sendo a mãe dela, em vez de orientá-la, você a consente, deixando-a sem limites. Onde está o porte de uma princesa? E seu irmão, sabia que mesmo morto as queixas contra ele não param de chegar? Eu só descobri agora todas as atrocidades que ele cometeu. Rainha, sobre essas atrocidades, você realmente não sabia? Majestade, o Fernandinho é meu irmão e também é o seu. Majestade, não pode perdoá-lo. Um príncipe que comete um crime é punido como um plebeu, e ele nem é um príncipe. Por que eu o perdoaria? A cunhada real o matou, eliminando um perigo. A partir de hoje, mande a Mariana para o Templo Imperial, copiar escrituras diariamente, sem poder sair de lá. E quanto a você? Depois de ter esse bebê, renuncie ao título de rainha. Luísa, por que disse aquilo a Vossa Majestade hoje? Não te avisei para não se envolver? Deixe comigo e seu pai. Matou Fernando por mim. Queria ajudar um pouco. Mesmo que o imperador não se importe, no dia em que saí do palácio, eu percebi que ele se sentiu culpado. Então, digamos que usei essa culpa dele para odiar Fernando. Além disso, eu também queria saber se a família Fernandes me humilhasse, se ele ficaria de braços cruzados. Boa menina. Aliás, César, na corte, muitos acusaram Fernando. Foi obra sua, né? Sim.
Mandei o tribunal investigar os casos dele. E mandei pessoas reunirem provas de todos os crimes dele e entreguei ao imperador. Já ouvi dizer que Fernando agia loucamente, mas nunca presenciei isso. E como é cunhado do imperador, não me aprofundei. Mas ele mexeu com você e a Luísa. Ele pediu para morrer. A morte não basta. Vou difamar o nome dele para nunca se reerguer. Obrigada, César. Isa, não precisa agradecer. Eu que devo agradecer. Aquele dia, você protegeu a nossa filha. Se eu estivesse lá, talvez não fosse páreo pro Fernando. Por isso, vou curar a perna logo. Assim, não importa o que aconteça, eu poderei estar com você e a Luísa para protegê-las. Você parece tão confiante. Será que já tem uma cura definitiva? O médico real disse que o mestre do Vale dos Curandeiros, antes, para fugir dos inimigos, se isolou por 10 anos. Agora que eles morreram, ele voltou ao vale. Se ele me tratar, minha perna tem grandes chances de ser curada. Isso é ótimo. Então você vai ao Vale dos Curandeiros? O vale não é longe da capital e fica no meio de um vale. O tratamento lá é mais fácil que na capital. Então eu vou com você. Certo. Luísa, você vai vir comigo e seu pai ao Vale dos Curandeiros ou vai ficar na capital? Vocês estão de lua de mel? Não vou. Vocês dois vão. Ah, você. Tá, então fique em casa. Deixarei a Rosa aqui para te proteger. Senhor, tenha piedade! Me dê uma esmola! Senhor! Sai! Fora, sua mendiga! Ah, que pena de mim. Essa voz me soa familiar. É você? O que foi? Eu vi a mãe do Roberto. Pelo jeito, deve ter sido a amante do Roberto que a expulsou. Acabou na rua, virando mendiga. Ah, realmente, cada um colhe o que planta. Isa, fique tranquila. Eu mandei alguém avisá-la. Ela não vai mais te incomodar. Além disso, ela te tratou tão mal. Agora que ela está assim, ela merece. O Roberto, se na fronteira norte soubesse que a mãe virou mendiga, ficaria louco. Isa, você agora ainda está pensando nele? Como assim? Para mim, ele é só um qualquer. Só falei por falar. Então não fale mais. Ele não merece nem ser um qualquer. Tá, então vou só falar de você, tá bom? Assim sim. Médico, o bebê no meu ventre. O que houve com ele? Fale logo. Vossa Alteza, este bebê já era frágil. Ultimamente, o estresse e o choque, temo que não o salvaremos. Impossível. Médico inútil. O bebê no meu ventre é o príncipe de Leão. O futuro imperador. Como pode morrer assim? Eu não posso fazer nada. Sobre isso, não conte a ninguém. Se vazarem uma palavra, eu te mato. Mas, Vossa Majestade? Ele em especial não pode saber. O bebê no meu ventre vai nascer bem. E será um menino. Henrique. O que faz aqui? Henriquezinho, acabei de ter um sonho. Sonhei que nós tínhamos uns 10 anos. Você segurou minha mão
e disse que me amaria sempre e ficaria velho comigo. Agora, não mais vale a pena? A Clarinha que lembro era inocente. Mesmo impaciente, nunca mataria. Ou oprimiria. Você hoje ainda tem um pouco daquela? Henrique, nosso filho vai nascer logo. Você sempre esperou que eu lhe desse um príncipe. Nem veio ver esse bebê. Já não o ama mais? Quando ele nascer, deixe a Condessa Real criá-lo. Com o seu temperamento, não é para educar crianças. Para evitar criar a próxima Mariana. Certo, certo. O que Henriquezinho mandar? Henriquezinho, ouve mais a voz dele. Me abraça. Por favor. Mesmo que seja a última vez. Você, Henrique, já que não valoriza nosso amor, então só me resta te matar. César, o que foi? Tive um pesadelo. De repente o peito dói muito. Não sei o que foi. O curandeiro disse que sua perna já está quase curada, por isso parou o remédio. Será que é o efeito de parar o remédio? Talvez. Tudo bem. Vá dormir. Altezas, ruim, um desastre. Luísa, o que fazem aqui? O que aconteceu? Pai, houve um problema no palácio. O imperador faleceu. O quê? Henrique era tão jovem. Como pode falecer de repente? No Vale dos Curandeiros, não soubemos disso. Princesa consorte! Princesa consorte! A notícia foi suprimida. Ainda não se espalhou. Foi a rainha-mãe que enviou um confidente ao palácio do príncipe César para avisar. A rainha-mãe disse que quando o imperador faleceu, a rainha estava lá. Ela insistiu que foi um assassino. Ela mandou a guarda real bloquear o palácio. E não deixou ninguém espalhar a notícia da morte do imperador. Guarda Real. A Guarda Real está nas mãos da rainha? Acho que sim. Eu ouvi antes que a Casa Fernandes tinha uma bastarda, casada com o vice-comandante da Guarda Real. Deve ser ele conspiração com a rainha e aquele genro para a rebelião. Vice-comandante da Guarda Real. Um cargo tão sensível. Casar com a família da rainha é inapropriado. O imperador não impediu? Henrique e Clara casaram na juventude. Ele nunca desconfiou de Clara e dos Fernandes. Mesmo com os problemas da família, Henrique ainda os poupou. Não imaginava que a Clara tivesse a coragem de matar Henrique. Então, a rainha-mãe também está nas mãos dela? Eu temia que a rainha nos vingasse. Assim que soube, rapidamente levei a princesa da capital para avisar vocês. César, o que vai fazer? Ela matou o meu irmão querido. Ela e os Fernandes vão pagar com a vida. Bom, eu vou com você, para limpar o palácio e restaurar a ordem. Princesa consorte, ao sair da cidade, soube que a rainha teve um menino. Temo que ela quer matar o imperador, colocar o bebê no trono e governar. Mas eu lembro que o bebê dela tinha só 7 meses. Será
Que usou remédio para acelerar o parto? Ou então, esse nem é o filho dela. Já ouviu o Henriquezinho dizer que a gravidez da Clara era frágil. O médico real avisou para ela se acalmar. O Henriquezinho também temia que o bebê não nascesse bem. Ah, isso faz sentido. O bebê dela talvez já tivesse morrido. Ela só fingiu estar grávida. Agora matou o imperador e trouxe de fora um bebê menino, dizendo ao público que é o filho legítimo de Sua Majestade, para ter o direito de herdar o trono. Para ter legitimidade, não será tão fácil. Como assim? Desde a fundação do Império de Leão, cada imperador tem a guarda secreta. Não sei como a Clara usou os meios para matar o Henriquezinho, fazendo a guarda secreta não ter tempo de salvá-lo. Mas se o imperador for assassinado, a guarda secreta fará de tudo para levar o selo imperial. Quer dizer que o selo imperial talvez não esteja com a Clara, e a guarda secreta o levou? Exato. Isso é para evitar que a morte súbita do imperador o deixe sem deixar um decreto, ou que alguém o falsifique. É por isso que a guarda secreta é pequena. Em número. Não superam a guarda real. Mas se o imperador morrer, eles lutarão até a morte para levar o selo imperial. Alteza, alguém do palácio quer vê-lo. Deixe-o entrar. O servo Miguel Silva, saúda Vossa Alteza. Miguel Silva, eu me lembro de você. Antes, você era o companheiro do Henriquezinho. Depois, seu pai foi governar fora. Você não foi com ele? Alteza, eu não fui com a família. Em vez disso, fui a guarda secreta de Vossa Majestade e a sombra dele. Entendo. Miguel Silva, me diga logo, o Henriquezinho morreu mesmo? Sim. Sua Majestade foi assassinado pela rainha. Na hora, ela estava muito perto. Eu e a guarda secreta não tivemos tempo de agir. Depois, a guarda real invadiu. Na confusão, levei o selo real e fugi do palácio. Vossa Alteza, o selo imperial está aqui. Eu imploro ao príncipe que assuma o comando, purgue a corte e restaure a ordem. O que houve? Ele não vem há dias. Sim. E agora? A rainha chegou! Saudações, rainha. O quê? Por que ela sentou lá? O que está acontecendo? Vossa Alteza Rainha, só o imperador pode sentar no trono. Mesmo sendo a rainha, não tem o direito de sentar nesta posição. Isso, sim. Eu vim aqui hoje para informar aos ministros uma má notícia. Há dias, um assassino entrou e atacou o imperador. Os médicos reais tentaram por dias, mas não puderam salvar a vida do imperador. Ontem mesmo, o imperador faleceu. O quê? Como isso aconteceu? Sim, mas no palácio, como teria um assassino? O imperador e eu nos amávamos. Quando soube da má notícia, fiquei desolada. Talvez o céu tenha tido piedade, ou o imperador, de onde está, me protegeu para ter este bebê. O bebê nos meus braços é o único filho legítimo do imperador. O país não pode ficar sem rei. Com a morte do imperador, o filho legítimo herda. É natural e justo. Por isso, eu vim hoje com meu bebê à corte, para que assuma o trono. Depois, eu governarei por trás do véu, em nome do imperador, para proteger este império. Saudações, novo imperador. Vida longa ao imperador. Longa vida. Saudações, novo imperador. Vocês, isso é traição. Vossa Alteza Rainha, a Rainha Mãe, onde ela está? A Rainha Mãe, com a má notícia, foi muito abalada e está de cama. Por enquanto, não recebe visitas. E o imperador deixou um testamento? O ataque foi súbito. Como ele teria tempo para um testamento? Mas o imperador disse que faria meu filho o herdeiro.
Eu só posso cumprir o testamento. Por isso, peço aos ministros que ajudem o imperador criança para a paz do império. Ah, mas foi muito súbito. Meu filho é escolhido dos céus. Além dele, não tem outra escolha. Traidores. Como seriam escolhidos dos céus? Como pode ser você? Quem permitiu trazer armas à corte? Querem se rebelar? Clara, quem quer se rebelar não é você? Sua família cometeu tantas atrocidades e foi punida pelo imperador. Você guardou rancor, esquecendo os laços de casal, e o assassinou. Depois, trouxe de fora um bebê, fingindo que é do imperador, para controlar o governo. Que ambição cruel. Merece 1000 mortes. Então a rainha matou o imperador. A rainha matou o imperador? Esta criança não tem sangue real. Será? Como pode? Que absurdo! Eu espero um herdeiro, todos sabem. Se esta criança não tem sangue real, o bebê que eu esperava, cadê ele? O bebê na sua barriga já morreu. E você continuou fingindo a gravidez para enganar todos. Sua dama de corte já confessou que este bebê é de um ramo dos Fernandes. Príncipe César, vocês sequestram uma dama para negar o sangue real? Não estão com pressa demais? Será que quer substituir o imperador criança e tomar o trono? Diga, rainha, o selo imperial está onde? Oh, selo imperial. Claro que está no palácio. Acredito que o imperador deve ter escondido em algum lugar secreto. Depois, com certeza vou encontrá-lo. Você já revirou o palácio inteiro e não encontrou o selo, não foi? Senhores, o selo imperial está aqui. No momento da crise, a guarda secreta do imperador o tirou de lá. E o homem ao meu lado foi o companheiro de infância do imperador e quem o protegia em segredo. Miguel Silva. Senhores, eu mesmo vi o imperador morrer nas mãos de Clara. Para o trono não cair nas mãos de traidores, eu fugi do palácio e encontrei o príncipe César. Clara, suas culpas são inúmeras. Renda-se já. Querem minha confissão? Sonhem. Guardas! Prendam todos eles agora e executem. Cadê a guarda imperial? Hã? Seu cunhado, o vice-comandante, eu já o matei. Os outros, ao ver o selo real, já se renderam. O selo real é o imperador. Todos se renderam. Senhores, o imperador anterior era meu irmão de sangue. Antes, eu tinha uma lesão na perna. Meu pai deixou o trono para meu irmão. Mas não imaginava que a rainha maligna mataria meu irmão. Uma grande tragédia. Mas agora eu estou curado. Pelo bem do império e pela estabilidade, eu aceito governar. E subir ao trono. Saúde ao novo imperador. Longa vida ao imperador. Longa vida ao imperador. Guardas! Levem o pai e a filha Fernandes. E os cúmplices. Arrastem-os e os executem. Sim! Mãe, ontem Clara e o Duque Fernandes foram executados. A Casa Fernandes foi aniquilada. Foi a vingança do Henrique. Eu também não quero mais ver a Mariana. Ela sabia que a Fernandes matou o Henrique e ficou satisfeita. É totalmente desumana. Como ela é da linhagem do Henrique, poupei a vida dela. Reduzi-a à plebeia e a exilii. Que ela passe a vida num lugar frio para se redimir.
Ao lembrar da morte do Henrique, meu peito dói muito. Nem tenho apetite. Mãe, você devia comer mais. Assim, o espírito do meu irmão descansará. Isa, nestes dias, organizando o palácio, se esforçou. Coma mais. Sim. Isa, o que foi? Pegou um resfriado? Guardas, chamem o médico real. Médico real, como está a rainha? Ela pegou um resfriado? Parabéns, majestade. A rainha está grávida. Ah! Médico real, tem certeza? Alteza, o pulso é muito evidente. Sem total certeza, não ousaria afirmar. Alteza, a senhora está grávida. Isso é maravilhoso. Isa, eu até achei que não teria filhos. Não esperava que estivesse grávida. Deus abençoe o Império de Leão. César, por que está parado? Com essa grande notícia, não está feliz? Estou muito feliz. Isa, teremos nosso próprio filho. César, eu achava que era estéril. Agora, além da Luísa, teríamos nosso próprio filho. Imperador, eu sei que você e a rainha se amam muito e não quer concubinas. Mas a rainha é estéril e o país precisa de um herdeiro. Por favor, pense no país e tome concubinas para ter herdeiros. Senhor Soares, não diga mais. Eu prometi à rainha que a amaria só a ela. Nunca terei concubinas. Majestade, eu insisto. Se Vossa Majestade recusar, eu me esbarro nesta coluna. Senhor Soares, não morra ainda. Ainda não terminei. A rainha está grávida do meu filho. Segundo o médico real, é bem provável que sejam gêmeos. Parabéns, imperador. Parabéns, Vossa Alteza Rainha. Alteza, empurre mais! A cabeça já saiu! Alteza, só empurre mais. Alteza, empurre! Já consigo ver o bebê. Já vai sair. Rápido! Já vou! Assim mesmo, empurre, Alteza. Rápido! Já vai sair, Alteza. Majestade, não dormiu a noite toda. Melhor voltar para descansar. A Isa sofreu a noite toda. Passou por tanto. Meu cansaço não se compara ao dela. Como eu poderia ir descansar? Vou ficar aqui com ela. Nasceu, nasceu! É um príncipe! Ouviram isso? É um príncipe. Tenho meu primogênito. Parabéns, majestade. Tenho meu primogênito. Nasceu outro! Também é um príncipe! Gêmeos! Majestade! Tenho gêmeos! Parabéns, majestade! Tenho gêmeos! Tem mais um! É uma princesa! Alteza Rainha! A rainha teve trissêmios! Que alegria! Que alegria! A rainha teve trissêmios! Trissêmios? Quem diria trissêmios? Isa, você ouviu? São trissêmios. Você me deu 3 filhos. César, por que sinto que tudo isso é um sonho? Antes, mal conseguia ter um. E agora, de repente, 3. Não é um sonho. É um presente dos céus. Isa, obrigado. Daqui pra frente, vou te proteger. Proteger nossos filhos. E proteger o Império. E o povo.